Você que nos prestigia aqui no youtube.com/café com velocidade, é um grande prazer ter você aqui nesse verão. Você que volta a nos prestigiar, você que está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado por estar aqui com a gente e esperamos que você venha mais vezes também. E também para você que está nos ouvindo aí nos streams de áudio e nos agregadores de podcast. Pois é, estamos aqui alto verãozão, trabalhando nas férias, porque essa cafeteira do café não para nunca. Isso muito por conta do seu apoio, o apoio que você nos deu durante todo o ano, os anos anteriores, todas as suas contribuições nas nossas lives, né? Nossas lives ao vivo, no qual você pode interagir com a gente. Mas não sei se você percebeu, esta aqui é uma gravação que a gente está fazendo aqui tentando sair um pouquinho, ainda no mundo do automobilismo, mas sair um pouquinho daquelas disputas que nós tivemos em 2024. E você está vendo isso aqui por conta dos já ditos apoios. Você quer se tornar um apoiador desse projeto e fazer com que a gente produza mais conteúdo para você de qualidade? Você pode se tornar um membro, né, efetivo pelo YouTube, aqui se tornando membro pela própria plataforma, na plataforma apoia.se ou também via Pix, com os Pix programados. E temos 4 faixas: a café com leite, a cappuccino, a extra forte e a premium. Você pode ver todo o detalhamento dessas faixas aqui na descrição deste e dos episódios anteriores. Mas nós estamos aqui para falar de quê? Automobilismo é caro, claro, porém nas telinhas e nas telonas, o que fez a nossa cabeça, o que o mundo, muitas vezes, da fantasia ou do documentário atrai a gente, fazendo com que mais adeptos a esse esporte sejam captados. Eu vou trazer aqui um cara que ele não é o Alain Delon, mas ele é o nosso muso, o muso do Café com Velocidade. Senhor Bruno Aleixo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bora lá falar da sétima arte? Olá para você, senhor Ricardo Banniman, senhor Fábio Campos, que já está aqui, para vocês todos que estão assistindo a gente. Hoje um programa especialíssimo, né? Um programa com possíveis altos índices de reiterismo, porque ele une duas coisas que geram reiterismo, que é automobilismo e cinema. Não tem meio termo nisso aí. Ou a pessoa ama ou odeia determinados filmes, ou a pessoa ama ou odeia determinados momentos e histórias da Fórmula 1. Então o pessoal... Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai discordar da gente muito, mas é bom, é isso, né? Então, alguma coisa que a gente falar aqui, alguma dica que você já viu, né? Algum filme que você já tenha visto, que você não concorde com nada do que a gente falou aqui, registre aí nos comentários, né? Esses especiais, como você falou, não são ao vivo, mas é a oportunidade do pessoal bater bola com a gente aqui nos comentários, né? Deixar o que eles acharam e tal. Acho que vai ser muito legal aí. Vamos ver o que o pessoal vai achar dos filminhos que trouxemos aqui de indicação para o pessoal. Filminhos e outras Isso é importante. cositas. Exato, isso é importante, né? Deixe seus comentários aqui, concordando, não concordando. A gente vai ter muitas opiniões aqui, porque cada um pode ter visto por um prisma, pode ter visto por outro. Eu vou trazer à baila aqui também o já citado senhor Fábio Campos. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seu Fábio. Você é um cara que é adepto, assim, a assistir filmes de automobilismo ou filmes de... Vamos sair um pouco aqui. Eu não vou falar para você falar de automobilismo nesse momento, mas Tá qual bom. o gênero que você costuma assistir, cara? O que você mais curte no cinema? Automobilismo. Ah, não! Tá, esse é o concurso. Esse é o concurso. Em segundo lugar... Ô, Banniman, eu falando sério, tô brincando com você. Eu já falei várias vezes, primeiro olá para vocês, olá para o nosso ouvinte que está aí prestigiando os nossos especiais aí no janeiro, fevereiro. A gente já adianta que a gente grava esses programas antes e não sabe a ordem que vai entrar, então a gente não sabe o que está acontecendo no mundo nesse momento em que você está acompanhando essa edição. Eu sempre uso aqui, Banniman, no canal, eu adoro usar essa analogia, e hoje eu tô vendo como que essa analogia ela é mais valiosa ainda do que eu faço parecer, que é a analogia do crítico de cinema, né, que é uma inspiração para mim, porque o crítico de cinema ele faz o que eu acho que é uma inspiração para o jornalista esportivo, que cobre esporte, que cobre diversas outras áreas, né, que é analisar sobre o prisma sempre do padrão de qualidade. O que funciona, o que não funciona, quem vai bem, quem não vai bem, o que precisa melhorar, mas sempre no padrão de qualidade, que é uma coisa que o jornalismo da Fórmula 1
se distanciou, né? Se perdeu, né? O jornalista, a maioria, né? Claro que não são todos, evidentemente, mas a grande massa da imprensa, principalmente a imprensa inglesa, que é a que eu acompanho mais de perto do que qualquer outra, não analisa a Fórmula 1 com um olhar na qualidade. Não, analisa a Fórmula 1 com outro aspecto, né? Do aspecto do que deu certo para os interessados, não para o público em geral. Então hoje a gente está assumindo o papel de crítico de cinema, que eu confesso é ultra difícil, que eu fui assistindo os filmes, né? Poucos dias antes da gente gravar, eu fui assistindo alguns para refrescar a memória, um que eu não tinha terminado de ver, acabei terminando também por causa desses especiais. Enfim, existe, a gente já foi ao ar, né? Não no momento dessa gravação, mas para quem está assistindo, já foi ao ar a análise da série do Senna, que foi um desafio também, que a gente já levou ao ar aqui no final de 2024. Tá? Nós estamos em 2025, eu lembro vocês dois, tá? Não errem o ano, mas é dificílima essa função, porque ser crítico de cinema pode parecer fácil, mas não é. Quando você assiste um filme tendo que passar impressões, tendo que passar coisas para outras pessoas, ainda mais filme, né? Que é uma coisa tão subjetiva. O esporte já é uma coisa muito subjetiva. O filme, então, é mais ainda. Então, o Bânio, agora sim, para responder a sua pergunta, eu gosto de histórias bem contadas. Eu não tenho um gênero de filme preferido. Eu gosto de histórias bem contadas. Pode ser série, pode ser filme, pode ser sobre relacionamentos, pode ser sobre aventura, sobre ficção científica, pode ser qualquer coisa. Eu gosto de histórias bem contadas. E a gente tem exemplos aqui de histórias muito bem contadas. Muitíssimo bem contadas na nossa listagem aqui que nós vamos falar hoje. São histórias absolutamente, não vou dizer todas, aliás, eu não sei porque que vocês tiraram vocês não colocaram na pauta o pior dos filmes, porque a gente poderia fazer uma crítica também sobre o pior dos... Mas por que não fazer uma menção desonrosa no final? Uma menção desonrosa vai ser no final do programa, gostei dessa ideia. Claro. No final do programa a gente faz uma menção desonrosa. Não, eu vou deixar pronto aqui que você vai dar um spoiler aí? Não, ele vai guardar, ele vai mostrar. Vou guardar aqui. Exatamente. Vou tentar adivinhar o que Daqui a pouco ele mostra. Mas a última coisa, Bânima, para a gente falar, para colocar nessa abertura, né, é como o automobilismo ele é cinematográfico por si só, né? A essência do esporte já é uma coisa absolutamente fascinante porque é fora do normal. São pessoas que têm uma vida fora do normal. Então só isso já rende o cinema, né? Porque o cinema é a fantasia, é o diferente, é aquilo que nem sempre é o comum, o ordinário. E o automobilismo, ele irradia isso, né? Ele brota isso, ele jorra isso. Então, quando bem feito, quando bem retratado, é até difícil, porque você passar para a tela com a fidelidade do que é extra classe, do que é extra normal, você conseguir retratar essa sintonia da fidelidade, é bem difícil. Então, para filmes errarem a mão, não custa nada. Mas, enfim, temos vários exemplos aqui que a gente vai discutir, que a gente vai tentar trazer alguma coisa, porque olha como tem filme bom sobre automobilismo e como o automobilismo é produtivo em termos de render história. Eu acho que isso que você falou é porque o fato da gente estar lidando com personagens que convivem com o perigo constantemente, né, já é cinematográfico por natureza, né? Então, exatamente, né? Qualquer história que você escolher para contar ali, se o diretor não atrapalhar, já rende um bom filme, né? Só não atrapalhar. É a primeira frase do Rush, né? Que foi bom reassistir para refrescar algumas coisas. A primeira frase, praticamente, do Rush é: largamos 25 seres humanos por ano e morrem 2 a cada ano, né? A cada ano. Que tipo, e aí é o narrador fazendo o papel do Lauda? Nós vamos entrar nesses detalhes todos, mas é o narrador fazendo o papel do Lauda, pergunta: que tipo de trabalho é esse? Então o filme já abre com uma premissa, e é muito legal, Bânima e Bruno, que a gente tem o bom desses filmes, e o bom quando o filme é bem feito, é que ele mergulha. Essa impressão eu tive até no Drive to Survive, na primeira temporada, que entre críticas e mais críticas que a gente críticas e mais críticas e ainda mais mostra para nós a entranha do negócio, que no dia a dia a gente não se apega, né? O valor de uma corrida, a preparação para uma corrida, o impacto físico, emocional de um final de semana de corrida qual seja. Então, filmes são bons para retratar isso, para colocar um ponto de vista
que mesmo que a gente trabalhe com isso 365 dias do ano, a gente nem sempre vai ter. Então tem esse lado que é muito bom, né? Que é muito legal. Bom, você começou a falar sobre Rush, eu mudei um pouco a ordem aqui. Nós temos uma ordem aqui que pode ser alterada de acordo com o balanço das horas, com o rugir dos motores. Então vamos começar como Rush, né? Rush, um filme aí. Deixa eu pegar aqui. Você vai começar pelo melhor, né? Eu deixaria o melhor para o final. Ele é esperto, ele é Você esperto. acha? Não sei, é o melhor mesmo? Vocês acham que o Já Rush começou. é o melhor da nossa Já lista? começou o debate, né? Começou o debate. Então vamos deixar ele mais pro final. Tá bom. Vocês que sabem. Você Pode que ser? manda. Olha, não percam Rush. Daqui a pouco. Vem Daqui aí, a pouco. Rush. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelo que é mais ou menos, então. Já aqui na opinião de vocês, Rush é o melhor? Ele já está dando opiniões, ele já quer começar debatendo. Eu não sei o que você está chamando polêmicas, de mais ou menos, Mas vamos lá, vai. Um embate de duas grandes montadoras, dois grandes símbolos do automobilismo, Ford versus Ferrari. Estados Unidos versus Itália, né? Estados Unidos muito calcada pelos seus muscle cars, pelas suas corridas ali talvez até de cunho mais duvidoso ainda do que quando começou o automobilismo na Europa. Mas um filme, deixa eu pegar a minha colinha aqui, um filme mais ou menos recente aí, antes da pandemia, foi lançado em 2019, que tem como protagonistas aqui o inesquecível Matt Damon, né, que é um piloto... Carroll Shelby, né? Que é o Shelby, Sim, é um dos que ele nomes acabou mais sendo aposentado, né? Aí por conta, né, a gente vai citar aqui, e o louco, maluco Christian Bale, que no meu ponto de vista, ele é um cara assim que ele tem, falando de cinema, né, ele é um cara que é controverso, um cara que dá muito problema nos bastidores, um cara que é dado como um cara difícil de se trabalhar, mas é um cara que quando ele entrega, meu amigo. Ele é assim, então ele tá fez falando do ator ou do personagem? Do ator. Porque a sua descrição bate para os dois. E não é a verdade? O cara... Então esse foi o papel mais fácil que ele fez na vida dele, porque é ele mesmo, então. Tá só se reproduzindo, né? Esse filme... Peraí, esse filme você acha mais ou menos, então? Aí, você não, eu acho sensacional. Vocês que estão falando que Rush é o top of the pops. Vamos começar com o que é mais ou menos. Eu achei que você achou que era mais ou menos. Inclusive, eu vi recentemente esse ó, tava na minha lista. Tem um outro aqui que eu demorei 15 anos para ver, que a gente vai falar. Mas Ford versus Ferrari. Senhor Bruno Aleixo. Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês dois. Esse filme vocês viram no cinema? Não, eu vi no streaming. Acho que eu vi no cinema. Esse é um filme de ver no cinema. Não lembro. Porque uma coisa em comum que esses filmes da nova geração de automobilismo têm, e as séries também, é a parte técnica impecável, né? Que é uma coisa que no final, quando a gente for fazer a menção desonrosa, a gente vai ver que era o contrário no passado, né? Mas os recentes têm uma parte técnica invejável. Esse filme, Ford vs Ferrari, a forma como os caras conseguem trazer aquele ambiente que eu falo assim, som dos motores, troca de marcha, pneu cantando, é espetacular, assim, eu vi no cinema e eu falei, assim, e depois eu vi em casa também, e a diferença é gritante, a não ser que em casa, né, você tem um aparelho daqueles lá maravilhoso e tal, sei lá, não é meu caso. Esse filme é muito interessante porque ele não é só um filme da história do automobilismo em si, mas é também da indústria automotiva, né, assim, ele tem uma abrangência. A história dele mostra um pouco do que foi o início da indústria automotiva também, na indústria automotiva moderna, né? Assim, da concorrência entre as marcas, da forma como os caras naquela época já levavam meio que para o lado pessoal, né? Porque o cara da Ford o Henry Ford, né? Segundo, ele fica mordido, né? Porque o Enzo Ferrari ganhou lá a prova anterior de Le Mans e rejeitou uma oferta dele para comprar a marca. Então, assim, o cara meio que... Até só para fazer um parênteses, né? O que é muito interessante, não só do Ford versus Ferrari, como do Ferrari, é que
a Fórmula 1 ela é absolutamente coadjuvante, ela mal é mencionada. É mal mencionada. Isso é muito interessante. É muito interessante. Porque mostra uma coisa que hoje vai se perdendo, que é a força de outras corridas. A força de... Esse filme é uma ode às 24 horas de Le Mans. Ele é uma homenagem às 24 horas de Le Mans, belíssimamente feita. Só fazer esse parênteses pro Bruno. Não, eu acho que aí você citando as 24 horas de Le Mans, eu acho que o mais legal é o seguinte: ele mostra o porquê as pessoas se apaixonaram pelas 24 horas de Le Mans. Quem gosta, né? Quem gosta do tipo de corrida que as 24 horas de Le Mans representa, por que se apaixonou? Por que uma corrida de endurance há 50 anos atrás era completamente diferente de uma corrida de endurance hoje, né? Que com esses carros quase que supersônicos aí que tem híbridos, elétricos e sei lá mais o que, né? Naquela época, a gente está falando de realmente uma corrida de durabilidade, tanto do equipamento quanto do próprio piloto, né? Assim, de físico, mental, né? Uhum. Então, eu acho que isso... A gente fica com essa sensação de, pô, eu queria ter vivido aquela época para gostar mais dessas corridas do que eu gosto hoje. Porque hoje eu gosto mais ou menos, mas talvez naquela época eu gostasse mais. Então eu acho que é uma... E uma coisa interessante desse filme também, já passando para o Fábio, né, para ele falar também, é que é um filme bem fiel aos fatos. Se você fizer uma pesquisa rapidinha sobre como foi essa história da Ford com a Ferrari, né, da construção do Ford GT40, né, e ali com o que você citou, o Shelby, né, o primeiro Carroll nome? Shelby. O Carroll Shelby. Carroll Shelby, foi bem fiel ali, né, a história. Nós vamos falar de 3 filmes, não só desses 3, né, mas 3 filmes que são, digamos, reais, né? Um que retrata essas 24 horas de Le Mans de 67, se eu não estou enganado. 66, né? Tanto que o filme é chamado de Le Mans 66. Em alguns países, esse filme não é nomeado como Ford versus Ferrari. Em alguns países, esse filme, agora o Bannerman falou, me deu o estalo aqui. Mas baseado ali numa situação real, como o Rush é baseado numa situação real, como o Ferrari, que é um pouco mais, digamos assim, biográfico num sentido mais generalista, o Dias de Trovão, que está na pauta, ele é menos, né? Ele é mais uma história fantasiosa que relata um campeonato real. Esses outros 3, não. Eles são filmes que têm uma linha da realidade, um acontecimento. O Bannerman estava falando do Christian Bale, mas ele é o Ken Miles, que era o Ken Miles, que era um nome, né, absolutamente... e é isso que é legal nesse caso do Ford versus Ferrari. É o poder desses filmes. É o poder que o filme tem de trazer à tona coisas. Isso vai seja o que for. Seja um piloto morto há muitos anos, da década de 60, seja o naufrágio do maior navio de passageiros que a história registra. Né? Não é o maior naufrágio que já existiu, mas o naufrágio mais famoso. Que eu tô querendo dizer, seja o Ford versus Ferrari, seja o Titanic, você tem a capacidade do filme de jogar luz, de dar fama, de desmiuçar, de trazer para as pessoas de uma maneira massificada o conhecimento. Por isso que filme precisa ser, eu sou muito exigente nesse aspecto, o filme precisa ser fiel. Porque se você pegar uma história real e colocar muita firula, e colocar muita licença poética, eu já passo a não gostar. Claro que todo filme tem os seus exageros, claro que todo filme vai fazer uma cena que é forçada, isso é normal. Mas a essência da história, nesse caso, né, da relação, esse filme é essencialmente assim, o valor de vencer uma corrida, o valor de vencer nas pistas. Né? Eu acho que essa maratona de filme eu posso estar misturando, eu acho que é esse mesmo. Mas é isso mesmo. Que cita a frase, né? Que é uma frase. Nesse sim, que cita uma frase que é do nosso métier, né? Que é vence no domingo, vende na segunda, né? Que em inglês soa muito mais, porque rima, né? Win on Sunday, sell on Monday. Né? O filme pega essas frases e vai colocando, né? Os autores vão pincelando frases famosas do automobilismo. E aí você vê justamente isso, né? O valor de uma montadora, porque o foco desse filme é
São montadoras. Montadoras. Embora Por isso o eu lado falei da indústria automotiva. Né? Isso, exatamente. Embora o lado humano seja muito bem feito, Uhum. mas a essência do filme é uma fabricante entrando para vencer a outra. E aí todos os egos que perpassam nesse meio, que é uma coisa absolutamente inerente ao automobilismo. Né? O ego, aquele que não aceita ser sequer contrariado, não vou nem dizer não aceita perder. Então, ele tem essa questão, não é, Banniman? Até o Enzo falou uma coisa aqui, a gente vai dar spoiler ou vamos evitar spoilers? Não, pode dar spoiler. O que a gente pode fazer é avisar, tipo assim, coloque no mudo adiante. Né? Até que, mas a gente recomenda aos nossos ouvintes que assistam esses filmes antes, pause, assista e volte, ou vá colocando no mudo na medida que a gente for avisando de uma cena mais sensível. Mas pode falar, Banniman. Quando o pessoal da Ford vai fazer a proposta lá para o Enzo Ferrari, fala, deixa aqui que eu vou dar uma analisada, que ele fala, peraí, você vai me dar um monte de privilégios, mas eu nunca mais vou poder vencer Le Mans? Que ele acha que é um baita de um insulto, e aí começa a treta toda. Voltem para os Estados Unidos, porque aqui não. Você já mostra esse negócio de estar falando da importância de Le Mans, né? Uma corrida extra Fórmula 1, que em 66 não estávamos lá, tirando o Fábio Campos, tinha poucos meses de vida. Vocês dois não estavam em 66. O Campos estava lá do lado do Henry Ford quando ele deu aquele telefonema. Os dois 66 falando que não estavam. Que coisa. Você pode ver até pelas animações, uma animação aqui muito conhecida que é o Speed Racer, né? Por que não são carros monopostos que estavam lá na animação? Não, eram carros de endurance, carros de turismo, né, como a gente fala agora, cheio das acrobacias, não era um carro de Fórmula 1 lá. E aí a gente vê como, infelizmente, essas outras categorias deixaram de fazer, de estar na mídia, né? Mas a gente vai chegar lá. E aí você tem, só para pegar essa cena que você cita, né, você tem o comendador Enzo Ferrari, né? Que dois filmes que nós vamos falar aqui abordam situações que aconteceram, né? Que é a Ferrari precisando se associar a alguém para não quebrar. Né? Os dois dos filmes que a gente está falando aqui retratam isso. E aí o Ferrari, né, ao ver que ele perderia o controle sobre a parte esportiva, que é o que ele queria, né? Aliás, tem uma outra frase. Essa eu acho que é no filme Ferrari, não no Ford versus Ferrari. Que ele fala, a Jaguar corre para vender carro. Eu vendo carro para correr. Né? Isso é no Ferrari. Isso é no Ferrari, o comendador falando. Então tem essa questão de que ele despacha a Ford e desanca o então dono da Ford, o Ford II, né, Bruno? O Ford II, o filho, e né? Desanca e fala, ele não é um Ford, ele é o Ford II. Na hora que essa frase chega, na hora que essa frase chega lá nos Estados Unidos, o cara fala... Cheio de palavrão do que ele fala. Cheio de palavrão. Aí o cara fala, você tem carta branca, vamos entrar faz nesse o que você negócio. quiser. Por mais cinematograficamente exagerado que possa parecer, tinha muito disso. Eu vou entrar, eu vou ganhar para esfregar na cara desse cara. Né? Que é uma coisa que hoje é muito mais corporativa. Em todo lugar, né? É muito mais departamento de marketing do que uma coisa personificada que era nessa época. Né? Todos os setores da vida, né? Acho que esses caras, eles eram muito apaixonados, né? Eu gosto muito daquela cena que o Carroll Shelby quer convencer o Henry Ford sobre alguma coisa do carro, assim, aí ele bota o cara para andar com Ken Miles dentro do carro e ele começa a chorar. Nossa! Não, ele leva. Ele leva, né? Vocês não reviram os filmes, ficaram de preguiça e agora estão esquecendo da cena. Ele leva. Ele leva para convencer para convencer o Henry Ford a não demitir o Ken Miles. Isso, exatamente. Porque o filme tem toda essa questão de ego, de que esse eu não quero, porque me deu uma indireta lá atrás. E é muito bem representado no Ford versus Ferrari. É muito bem representado a influência do corporativismo numa corrida. Né? Digamos assim, o burocrata que só enxerga aquilo como uma busca por resultados.
que é um ótimo espelho para o que a Fórmula 1 é hoje. Inclusive pelo final, com a chegada em informação que é real, né? Aquilo aconteceu mesmo, né? Sim, aconteceu já nos dias de hoje também, a chegada em informação. Né? Mas todas as dores daquela influência numa corrida que vinha sendo pura, que também é um ótimo impacto, não sei se desejado ou não, no que é a Fórmula 1 hoje. Né? E o Ken Miles é um contraponto. No que é a Fórmula 1 dos tentáculos, né? E o Ken Miles é um contraponto maravilhoso porque ele é só piloto, né? Ele é só piloto e desenvolvedor de carro. Ele não quer saber do cara que é o corporativo, que é o dono, que é o gerente, que é não sei. Ele não quer nem saber do organograma. Ele quer sentar e acelerar o carro e fazer o carro andar, né? A cabeça dele não funciona, ele não entende muito bem essa coisa assim da corporativa, né? Sim, que é o que a gente queria que os caras fossem hoje, né? E não são. Sim, exatamente. Pois é. Legal. Bom, deixa eu passar a ficha aqui, um pouquinho aqui. Ele foi dirigido pelo James Mangold, que é um americano, né? O filme é americano. Óbvio, né? Porque ali você tem uma briga com a Ferrari. Porque é o foco do lado Ford. Do lado Ford. Do Ford versus Ferrari, né? Exatamente. A trilha sonora aí foi produzida pelo Marco Beltrami e saiu pela 20th Century Studios. 20th Century que foi... Não, é a 20th Century que foi vendida aí para Disney pouco tempo depois aí, né? Esse filme ele tem... Oi, pode continuar, pode terminar. Teve um orçamento aí de 97 milhões de dólares e arrecadou 225 milhões de dólares, ou seja, um grande sucesso aí na bilheteria. Essa receita, normalmente, ele se conta como sucesso, esses filmes americanos, né, com a bilheteria dos Estados Unidos. Então, se no mundo ele fez o dobro ou o triplo, não interessa. Ele é considerado sucesso quando ele dobra o custo dele nos Estados Unidos, independente das outras praças. Legal. Você ia falar? Não, eu ia dizer que é o seguinte, esse filme, todos os três, né? O Ford versus Ferrari, o Ferrari e o Rush. Todos têm cenas automobilísticas muito bem feitas. Sim. Todos. São muito bem filmados. A dinâmica da ação, vamos falar assim, né? Porque quem vai assistir o filme um filme de automobilismo provavelmente vai querer se apegar muito às cenas de ação. Sim. Né? E as cenas de ação do filme são muito bem feitas, são muito bem trabalhadas, não são forçadas, não são exageradas, são muito bem feitas. O filme ele deixa você com vontade de assistir umas 24 horas de Le Mans. Ele te aproxima de Le Mans. E é muito bom a gente ter filme assim. Porque embora nós, não só aqui no canal do Café, como no Brasil, a gente está muito vidrado na Fórmula 1, muito focado na Fórmula 1, o automobilismo não é só isso. E é muito bom que a gente tenha filmes sobre esse outro lado. Porque até quem não virar fã desse esporte, digamos assim, vai ter vivido ali algumas horas sentindo o cheiro das 24 horas de Le Mans. Do que aquilo ali simboliza, do que é o trabalho para fazer aquilo ali, para se chegar naquilo ali, né? O tamanho daquilo. Eu acho até que podia ter mais imagem da pista, mas as imagens que tem são bem legais. E aí as imagens noturnas, né, são incríveis. Né? O filme tem uma fotografia, não é nem só durante as corridas, não. O filme tem uma fotografia, as cenas do aeroporto, onde eles testam, são sensacionais, são belíssimas, são assim de fim de tarde. O filme tem uma fotografia, talvez dos três, não vamos falar só desses três, mas como esses três estão mais recentes aqui na minha memória, então dos três talvez seja o que tem a fotografia, o que tem a melhor fotografia, o que tem os mais belos cenários, o mais belo ambiente ali que você vive, de oficina, de mecânicos. Ele é bem automobilismo, assim, bem feito mesmo. Podemos mudar de sala de cinema? Bora. Então bora. Sabe o que custa menos do que uma pipoca dessas salas grandes aí de cinema? O apoio que você pode dar pra gente nas faixas bonito, garoto. Café com leite, cappuccino, extra forte e premium, para que conteúdos como esse, mesmo nas férias, a gente possa aqui disponibilizar para vocês. E agora eu já vou chegando aqui pedindo desculpa, porque o próximo filme, muito correlacionado com o que a gente estava falando, eu não vi. Tá na minha lista? Tá na minha lista. Eu ia ver, inclusive hoje, para ficar com ele fresquinho,
ia, mas aí, infelizmente, as intempéries do dia não me deixou ver, não deixou ver. Eu só tive 1 ano para ver esse filme. É muito pouco tempo, então eu não vi, mas eu tenho certeza que os meus colegas aqui, muito mais Então aplicados você vai do que trazer, eu. você tem a obrigação de trazer perguntas sobre esse filme. Muitas. Por exemplo, eu vou levantar uma pergunta deste filme, então. Ferrari, pura e simples. Senhor Bruno Aleixo, você acha que a história que Ferrari passou, depois eu passo a ficha técnica, tá, no finalzinho, mas para você, o filme Ferrari, ele foi realmente fiel àquilo tudo? Porque eu imagino, como não vi, um filme de uma marca tão emblemática, talvez não tenha tido as críticas necessárias. Como é que você viu isso aí desse filme? Estou Esse perguntando filme aqui de alegre que eu realmente não vi, tá? Esse filme tem algumas explicações que a gente tem que dar para quem ainda não viu, como você, por exemplo, para poder preparar a pessoa, que é o seguinte: o filme é um recorte muito específico. Não, a primeira coisa, espera aí, primeira coisa. O filme tem Penélope Cruz. Só isso, você já perdeu tempo de. Já perdeu 1 ano da sua vida, Wagner. Você já perdeu 1 ano da sua vida. Por favor, o senhor corrija. Embora a atuação me fugiu o nome dela, da amante dele, é fantástica. É fantástica a atuação. Aliás, essa atriz. Shailene Woodley, por acaso? Essa atriz, além de linda, ela também é excelente atriz. E ela faz nesse filme um papel também muito, muito bem feito. Isso que o Fábio Campos falou seria outra ressalva que eu faria, que é o seguinte: é um filme muito pessoal, né? Assim, a gente estava falando. A gente estava falando aqui do Ford versus Ferrari, da história da indústria automotiva, da história de Le Mans, da história das marcas. Ferrari, além de ser um recorte muito curtinho da história da Ferrari, é um filme que fala muito da personalidade dos caras, né? Assim, a vida pessoal do Enzo personalidade Ferrari, dele, né? O momento pessoal que o Enzo Ferrari estava vivendo ali naquela época que tudo aconteceu, né? Que era um momento que a Ferrari estava enfrentando uma crise brava, né? Próxima da falência, né? E aí o cara, visionário que era, olha para a Mille Miglia, que era uma corrida famosa que tinha lá na Itália e tal, e fala assim: pô, eu vou ganhar essa corrida, vou ganhar o dinheiro que vai salvar a minha empresa aqui, que é a empresa Ferrari. E nesse universo, ele tem uma série de problemas familiares, pessoais, que ele tem que driblar isso, né? De um jeito muito pragmático, assim como o Enzo Ferrari parecia ser, né? Então, é bom fazer esse alerta, porque a pessoa pode, vou lá ver a história da Ferrari. Vai ver um pedaço da história. Até porque, né, Bruno Aleixo? A Fórmula 1 também passa assim ao largo. Mas passa ao largo, Passa ao largo. Tem um cara que grita pro Enzo Ferrari virando uma esquina. Foi mal em Mônaco ontem. É basicamente isso que tem a Fórmula 1. O que é muito legal também. É muito legal. Porque a construção da Ferrari, né, a variação, a Ferrari é uma digamos assim, um afluente, ela é nascida da separação com a Alfa Romeo. Né? Então você tem lá as Alfa Romeo vermelhinhas, porque eram vermelhinhas, e a Ferrari, né, que acabou virando o que virou. O filme ele não entra muito no momento ali da guerra. Na verdade, ele já vem depois da guerra. Né? A guerra é ambientada aqui em 57. 57, foi depois. Então eles citam, né, o nascimento da Ferrari ali, mas não pega esse trecho. Né, Mas é absolutamente fantástico. Isso que o Bruno, só para sublinhar o que o Bruno está dizendo. Você vai ver a vida pessoal, mais do que tudo, do comendador. Né? Você vai ver a relação dele com a imprensa, que é muito interessante. Aliás, nos 3 filmes tem, né? O Ford versus Ferrari um pouquinho menos, embora tenha. É mais focado no departamento de marketing. Mas tanto o Rush quanto o Ferrari, quanto a série Senna também, tem a relação com a imprensa, né? Como que a imprensa permeia, como que o Enzo lidava com crítica, como que ele manipulava jornalistas. Manipulava, né? Isso é como muito que a imprensa é importante para a Ferrari até hoje, né? Né? Porque a Ferrari a Ferrari vive muito da imprensa, faz parte muitas vezes dos equívocos da equipe. Então você vai ver o Bruno Aleixo foi muito bem. Ela é uma questão, é um filme
do ser humano Ferrari. Isso, o ser humano Enzo Ferrari. Evidentemente, também com cenas de corrida muitíssimo bem feitas. Mas é porque aí você tem que voltar ao seguinte, o ser humano Enzo Ferrari, em 1957, ele se confunde com a empresa. Né, totalmente, sim. Inclusive a empresa é dele, da esposa, né? E aí tava tendo. Sim, a esposa ajudou a construir. O papel da Penélope, a gente estava elogiando a atriz, mas o papel da espetacular, né? É Laura? Ai, me fugiu o nome dela. Da amante. Dela real. Não, da real, da esposa real. Ah, Laura. Lina Lardi, não é? Não, a Laura. Lina é a amante. Laura Ferrari. Tá, Laura Ferrari, que é a Penélope Cruz. Então você tem essa questão do lado pessoal, mas você tem muito da essência ali, né? Do cara que fala: se você senta no meu carro, você senta para ganhar. Né? Quem pilota o meu carro, pilota para ganhar. Tem uma cena que é impagável. Né? Atenção, spoiler alert. Tem uma cena que ele senta com os pilotos, e esse filme, porque o Ford versus Ferrari, que a gente já falou, ele vai passando assim, ele cita, mas ele não mostra os nomes do automobilismo. Esse já mostra. Esse já mostra. Então você tem lá como é que chama? O Patrick Dempsey, que faz o papel do... Sim. Ai, meu Deus, do... Piero Taruffi. Piero Taruffi, você tem o Peter Collins, você tem eu fico doido para ver o Fangio não tem, mas ele é citado, né? Tem uma hora que o Ferrari vira pro Alfa Romeo, pro dono da Alfa Romeo, me fugiu o nome dele também, e fala assim: e aí, você tá quebrando? O que é? O Fangio tá sugando o seu dinheiro? Você arrepia só de você ouvir isso, né? De você ouvir o Fangio e ele não tá na história, né? Você tem os nomes famosos do automobilismo ali, o Peter Collins, né? O inglês. Você tem um que vira. E agora eu vou falar uma coisa que vai cair o queixo de vocês dois, que não reparem. O Banniman não, porque não viu. Mas o Bruno que viu não deve ter reparado. Você tem o Alfonso de Portago, que é o piloto famoso espanhol pré-Alonso, né? Que muitas estatísticas do Alonso rebatiam lá, o último espanhol a fazer tal coisa, iam lá no Alfonso de Portago, que é interpretado pelo ator que faz o Senna. Ele acha que eu não reparei. Ele acha mesmo que ninguém que viu o filme reparou isso. Ele acha de verdade. Porque quando você viu, você ainda não tinha a série do Senna. Não, isso saiu em site, pô. Então você leu. Então você não reparou. Eu vi o filme, eu vi o filme já sabendo que o cara tava lá. Mas porque eu vou falar, agora eu vou falar. Eu vi o final, faltava eu ver o final do filme. Eu não fazia o filme pela metade. Quando eu fui, parei porque fui ver no meio do ano, e aí essa questão de ficar sempre vendo corrida de Fórmula 1, depois eu continuo a ver, e realmente, como o Banniman, não terminei. Aí agora fui terminar de ver, e aí eu falei, peraí, mas esse cara, não é possível. Essa figura. É o ator que tem nesse filme, digamos assim, aí eu não vou contar, mas o final que envolve o Alfonso de Portago além de ser uma cena muito bem feita, por mais catastrófica que seja, retrata também ali um lado do automobilismo, um lado o Bruno falou das mil e milha, né? Que é exatamente o que eu falei de Le Mans no filme anterior, serve para isso, né? Eu já tive a oportunidade absolutamente casual, sem saber, esbarrei sem querer, de chegar uma vez em Roma e estar acontecendo o desfile do lançamento da largada, digamos assim, o desfile pré-largada das mil e milha. Então, quando eu assisti o filme, vi aquela parte que os carrinhos sobem sobem num pequeno palco e descem, mas ali eles já estão indo para largar, né? Só que existe um desfile anterior. E isso aí me marcou muito, porque eu tava chegando em Roma, numa viagem para a Europa, e não sabia de nada. Fui andar pela cidade, era de noite, já estava escuro, e me deparei com uma multidão. E o que era? Os carros que iam fazer as mil e milha. Claro que as mil e milha hoje não são mais... É o Le Mans hoje, né? Aí você exagerou. Né? Aí você exagerou. 24 horas de Le Mans ainda são bem grandes. As mil e milha viraram uma coisa regional ali. Mas elas eram, nessa época, uma coisa... Não, mas eu não falei em termos de tamanho, não. Eu falei de tecnologia. Sim. Outra coisa. Da época, da época. Aliás, né, os carros, tanto o GT40 do Ford versus Ferrari, como esses carros das mil e milhas, são uma coisa maravilhosa. Os Ferrari do filme, isso também vale uma dica. Né? As Ferrari do filme não são as Ferrari de Fórmula 1, mas são Ferraris absolutamente maravilhosas. Né? É impressionante. Então, esse lançamento das mil e milha é muito legal, que mostra o valor que tinha aquela corrida.
que iam... Há muitos relatos de que a grande atuação da vida do Stirling Moss não é numa corrida de Fórmula 1, é numa corrida das milha e milha. Aonde ele brilhou, aonde ele ficou famoso. Hoje a gente fica, porque eu falei, hoje a gente só pega o lado Fórmula 1, o que é um erro. Né? Mas muito da fama do Stirling Moss não é por causa dos vices da Fórmula 1, terceiro lugar, porque ele tem atuação épica nas milha e milhas, que era as 1000 milhas, tá falando italiano, né? Mas é isso. As 1000 milhas que tem na Itália ainda existem, mas não como era na época. Então ali você via todo o envolvimento da Alfa Romeo, da Ferrari, porque aquela era a grande corrida. E é uma absoluta loucura, né? É uma loucura completa. É uma loucura completa, porque é uma corrida assim na estrada. Na estrada, passando por carros normais, tá lá a pessoa viajando com a sua família na estrada, assim, de repente dá certo, vral, passa uma Alfa Romeo do lado, dá 1 milhão. É verdade, bem lembrado. Isso eu não sabia. Inclusive tem isso no filme, não tem, Bruno? Os caras tem isso no filme, os caras passando no meio do nada, assim, numa estradinha, assim, passando, de repente, passa carro. Era um racha. Era um racha, mas corrida no passado, a gente acha que hoje é loucura, imagina o que era no passado. Não, eu acho legal de assistir esses filmes, porque eles dão muito a sensação, né, que é real, de que a Fórmula 1 ela não nasceu o que ela é hoje. Hoje a Fórmula 1 é o suprassumo do automobilismo. Mas quando ela nasceu em 1950, às vezes a gente tem essa impressão, né? Não, a Fórmula 1 nasceu em 1950, para tudo. Não, a Fórmula 1 era um campeonato ali que existia. Não, legal, Fórmula 1 bacana, legal. Mas peraí, nós temos aqui uma corrida... Mas você tinha outras coisas muito grandes. A Fórmula 1 nasceu um campeonato normal, um campeonato de corrida qualquer. Hoje ela ganhou o tamanho que ela engoliu todos esses. Embora as 24 horas de Le Mans tenha seu espaço, seu público, seja um dos maiores eventos do mundo ainda, eu arrisco a dizer. Mas é muito curioso você ver nesses filmes como que a Fórmula 1 nos anos 50 e 60 era um campeonato. Só ali dos anos 70 para frente, principalmente 80, é que começou a ganhar a dimensão global que tinha. Mas não era assim. É isso aí. Muito bem, deixa eu passar aqui o recado. Nosso serviço aí. Duas efemérides aqui. A gente falou do Patrick Dempsey, né? Patrick Dempsey, para quem não ligou o nome à pessoa, ele foi muito conhecido pelo aquele seriado que durou décadas, aí, o Grey's Anatomy. Né? É verdade. E ele também, é piloto, né? Ele exatamente. A gente pincelou ele porque ele já fez as 24 horas de Le Mans. Sim, acho até que mais de uma vez. Sim. Ele é absolutamente apaixonado por corrida. Eu fiquei assistindo o filme imaginando, poxa, ele deve ter adorado interpretar um Taruf, né? O Taruf da vida. Porque esse não é simplesmente um ator que foi lá fazer um filme. Não, esse é piloto mesmo. Esse tem automobilismo no sangue, como o Tom Cruise também tem. Né? Exatamente. Já falaremos. Já falaremos. Mas o Patrick Dempsey é mais até do que o Tom Cruise, porque o Patrick Dempsey corre. Isso, ele entende de carro, acompanha a Fórmula 1, ele é tudo isso. Exatamente. Outra efeméride. Muito bem lembrado, viu, Bano? Muito bem. O nome do ator que faz o Enzo, né? Que é o Adam Driver. Que é Driver no nome dele. Ninguém mais, ninguém menos do que Kylo Ren do Star Wars. Quem é de Star Wars sabe que é o filho do Solo. Olha, bora. Eu tô fora. Você deu spoiler que ele é filho do Han Solo. Não faça isso, pela mãe do guarda. Neto do Mas esse ator é muito bom, né? Todos os filmes com ele são bons, né? Tem alguns muito bons. Sim. Bom, Ferrari saiu em 2023, né? Com a direção do Michael Mann. E foi baseado no filme, como vocês falaram aí, que tem uma parte da história da Ferrari, que se chama Enzo Ferrari, The Man and the Machine, do Brock Yales, e a música é produzida pelo Daniel Pemberton, um cara muito bacana, muito legal, e o orçamento dele foi de 90 milhões e arrecadou 37,6 milhões, pelo que eu estou vendo aqui, ou seja, não foi algo rentável, não. Flopou. Por incrível que pareça, ele flopou. Enfim, existem obras... Esse é mais recente, né? Esse é o mais recente mesmo, né? Esse é de mais recente. Você deve ter o ano dele. 2023, o lançamento 2023, dele. Né? Mas é um projeto que já vem desde 2000, né? Foi cogitado Hugh Jackman, foi cogitado... Quem mais que eu vim aqui? O Christian Bale foi cogitado também para fazer o papel do Enzo Ferrari, mas aí só em 2023 que saiu. Então,
não foi lá um grande sucesso mercadológico, mas é lógico que deixa seu impacto aí nas películas, né? Esse filme ele tem umas cenas que eu não sei se era para ser, mas que você nota claramente que é filmado em Imola. Mas claramente. Claramente você vê ali, tem uma cena que ele sobe ali na Piratela, tem uma que você vê ali aqueles guardrails todos verdinhos. Eu até fiquei assistindo, falei assim, eu acho que eles não estão querendo dizer que é Imola, mas a gente repara que é Imola. Você tem ali alguma cena, uma parte do filme ali que as cenas são Imola pura. Muito bem. Vamos novamente mudar, tá com a sua pipoca aí, você comprou os seus M&M's, tá com o seu refrigerante aí. Ser apoiador do café, mais uma vez, é muito mais barato do que isso. Tem uma coisa que falam, né? Que hoje em dia o streaming tá arrebentando com cinemas. O que tá arrebentando com cinemas é o preço da pipoca, cara. O preço da pipoca é um absurdo. O cara tá preocupado com o preço da pipoca. E tem uma coisa também, para você que tá assistindo, não só do programa de apoio, que é uma coisa chamada like, né? Que tá aqui, inclusive tá aqui na tela. Que se você. Isso aí não custa absolutamente nada, é só você clicar. Que é importante nesse janeirão, nesses fevereiros da vida, quando for que esse programa estiver indo ao ar, é importante o seu like para que mais pessoas acompanhem esses nossos especiais e, quem sabe, fiquem para 2025 para continuar acompanhando a nossa cobertura da Fórmula 1, porque é o que eu falei, Banniman e Bruno só querem saber de Fórmula 1, mais de nada. Claro. Bom, faça desse episódio aqui, porque agora não é programa, né? Faça desse episódio do Café com Velocidade mais um campeão de audiência na sua telinha. Bom, vamos partir aqui para um filme que esse foi um filme que eu demorei anos, assim, eu fui ver ele... Você me parece um cara meio relapso. Você tá muito pouco cinéfilo. Eu esperava mais com essa sua parede atrás aí, eu esperava exatamente. mais. Boa. Tem bem observado, aqui... Bruno Aleixo. Você vê que o cara tem uma parede que é um cinéfilo, mas ele começa as aberturas, as introduções falando, esse filme eu demorei 1 ano, esse filme eu demorei 2 anos, esse eu nem vi. Esse eu nem vi. Eu ia falar que daqui pra cima que é filme, não, mas é tudo filme mesmo, animações, coisas assim. Vamos falar desse cara aqui então, ó. Esse cara aqui que foi lançado em 1990, depois eu falo melhor, mas eu ouvi tem 6 anos. Days of Thunder, ou Dias de Trovão, que tem uma trilha sonora muito boa, espetacular. Né? Eu vou falando aqui de cabeça. Tem uma música chamada Show Me Heaven, que é uma balada que é do caramba. Pois é. Tom Cruise, né? Saiu do coquetel. Eu aposto que esse é o favorito do Bruno Aleixo. Aposto. Esse filme é a pura memória afetiva do brasileiro médio, né? Ali da sessão da tarde, né? Ora, como não? Nicole Kidman, ora, como não também. Pois é. Eu vejo até uma relação de Dias de Trovão com o próprio Top Gun. Não sei se é porque a gente fica... Lembra, né? A ideia é meio assim, é meio a mesma, né? Eu acho que você vai ter essa sensação com o filme que a gente vai terminar essa edição, com o filme do Brad Pitt da Fórmula 1. Porque os produtores e o diretor são os mesmos do Top Gun para o F1, né? Que a gente já tem o nome do filme. Mas enfim, só fazer esse parênteses. Mas você estava relacionando o Top Gun com o Dias de Trovão. Dias de Trovão. O do Tom Cruise, só pode ser. Não, então, tem o Tom Cruise, que é óbvio, né? Esteticamente ali, você vai lembrar. Mas ele tem uma moto, ele chega no autódromo de moto, aquela jaquetona, aquele óculosão. Então, você não tem como não fazer uma referência ao Top Gun, sendo que é o mesmo cara, velho. Agora, essa é uma história... Me perdoem, porque eu vou amassar a história e o que vocês aí têm de memória afetiva. Mas, como eu falei, eu vi muitos anos depois, é um filme que não me pegou. Tem seu peso na história, mas ele não me pegou. Achei muito chaveco, muito chaveco. Discorram vocês dois, debatam, por favor. Eu vou até sair da tela aqui, daqui a pouco eu volto. É um filme daquela sessão da tarde mesmo. Sessãozinha da tarde. Você tá vendo ali o programa lá de culinária, viu o jornal, programa de culinária, tal, pá, e aí você tá vendo Dias de Trovão. Esse filme, a gente tem que ser sincero, né, o Banniman? Esse filme não tá no nível dos filmes que a gente conversou aqui
Envelheceu até mal. agora, né? Eu não acho que envelheceu mal. Eu acho que é um filme. Primeiro, é um filme que foi feito em 1990, então, em termos de qualidade, de efeitos, né? Que a gente estava falando aqui das recriações, tudo. É um filme que tem algumas coisas um pouco prosaicas, mas a gente tem que falar a verdade. Filmaram em corridas reais, usaram carros de verdade, né? Assim, usaram ali locações verdadeiras, carros verdadeiros, né? É claro que os acidentes são muito encenados, mas você tem que pensar que naquela época você não tinha essa computação gráfica que você tem hoje, né? Para reproduzir as coisas e tudo. Assim, Não, isso não é desculpa não, hein? Isso não é desculpa não, porque, não, porque o Grand Prix de 66 é um primor de cenas de ação também. É um filme pouco complexo, né? Assim, é um filme mais... Aí, ó, ele tá mostrando. Boa. Ô, Banniman, a sua câmera está Sua espelhada. câmera está espelhada, acho que é por isso que irrita o bastante. ângulo tá... Deixa eu fazer assim, então. Pronto, já Aí, corrigi. melhor, Não, já já corrigi, melhorou já muito. corrigi. Mostra de novo, mostra de novo. Agora eu corrigi sua câmera. Aqui. Aí, Grand agora Prix. sim. Aí, garoto. Peraí, tela Esse inteira, eu que tela não inteira, vi. atenção. Esse filme é muito esse legal. filme é tão bom que eu não lembro. Inclusive, eu não lembro de tão bom. Pois é, eu não vi esse filme. Mas ele é uma muito bom. falha na minha biografia. Esse muito aí, bacana, esse muito legal. antes de você continuar, Bruno Aleixo, esse aí ele é cultuado como o maior filme de automobilismo já feito na história. Pode ser. Só tô passando aqui a informação. Mas te interrompemos, Bruno Aleixo, por favor. Não, mas é isso. Eu acho que aí que a gente estava falando do Dias de Trovão, né, do Tom Cruise, e é isso. Assim, é um filme dos anos 90, um filme feito para... Não é um filme muito complexo, assim, mas ele tem algumas coisas... Eu achei que você ia falar assim, um filme feito para a sessão da tarde. Esse filme tem algumas coisas que ele entrega algumas coisas da relação, da realidade do automobilismo, né? Que, no caso da NASCAR, é a questão da relação com os patrocinadores, com o jogo de equipe, né? Isso é muito interessante no filme. É que a gente precisa esquecer toda a farofada que o Banniman citou aí, né, que tem lá no filme e tal, mas se você espremer um suquinho ali, sai isso daí, né, que é aquela relação do Tom Cruise com o Robert Duvall, que é o engenheiro dele, né? Muito bem interpretado. Muito bem. Não, a cena do Robert Duvall construindo o carro que o Tom Cruise vai correr dentro é maravilhosa, vocês vão me desculpar, você pode falar que o filme é farofa, mas é uma cena maravilhosa, muito bonita mesmo. E aí você tem aquela questão de você ter uma equipe com 2 pilotos com patrocinadores diferentes, que é uma coisa que a gente fala que a Fórmula 1 poderia adotar, mas olha, nem tudo, as soluções não são prontas. Né? As soluções não são prontas, né? Então, na NASCAR, e o filme mostra isso de verdade, você tem exatamente essa situação que é colocada. Um cara que tem uma equipe com 2 pilotos com patrocinadores diferentes. E é um mega problema, porque os caras começam a se pegar na pista, né? E começa a dar prejuízo para o dono da equipe e tal. Então, esse universo de automobilismo, ele está ali retratado. É um filme que tem outras coisas, que as pessoas podem não gostar. Quem leva mais a sério pode não gostar. Mas, como eu disse, não dá para comparar com os outros filmes que a gente citou, não. Mas é um bom passatempo. Esse filme ele não tem uma questão assim biográfica para se apegar. Não, é uma ficção total. Ele é uma historinha de um piloto rebelde, aí é uma relação com um dono de equipe que começa ruinzinha, depois fica linda. O Banniman tem a sua razão, sim. Ele é um filme, sim. Ele é mais água com açúcar. É. Mas ele é muito legal para você ver um lado da NASCAR. E para quem gosta da NASCAR vai gostar muito desse filme. Você vê o lado da NASCAR justamente desse aquele campeonato de pilotos turrões, né, de pilotos que se impõem, do carrão, né, como se fossem os opalões, embora não seja, mas só para o ouvinte entender, né, aquele carrão, aquelas banheironas grandonas, embora lá com o chassi, né, muito interessante nesse aspecto, né, trata uma questão de um acidente que o piloto sofre, uma recuperação, né? Então você tem elementos de automobilismo ali que são legais. Né? E ele é muito calcado na NASCAR. E eu acho que ele leva, porque a NASCAR ela é um automobilismo diferente. Eu acho que ele retrata esse automobilismo diferente. O filme é diferente e casa com esse automobilismo diferente. Então, esse tem mais tempo que eu vejo, eu já vi muitas vezes, mas esse tem mais anos que eu não vejo. Né? Então, é o piloto que se apaixona pela médica. Né? Esse filme, não só. O Tom Cruise, se estiver assistindo essa live, vai
vai jogar banana no Bunnyman. Porque esse filme não só é o responsável pelo casamento dos dois, né, Tom Cruise e Nicole Kidman, como trouxe também, como aconteceu, se não me engano, com o Paul Newman no filme 500 Milhas, trouxe o Tom Cruise para esse universo. Não tão mergulhado como o Patrick Dempsey, que a gente acabou de falar, mas o Tom Cruise passou a virar um fã de corridas. Ele passou a gostar, ele passou a acompanhar, ele passou a conviver muito, a aparecer em muita corrida. Ele andou de Red Bull ele andou de Red Bull em Laguna Seca uma vez, Sim, Tom Cruise. É verdade. Um evento lá. Sim, eu me lembro dele em Laguna Seca também, assistindo uma corrida da MotoGP. A MotoGP fazia corrida lá em Laguna Seca. De repente mostra ele lá, um pouquinho antes da largada. Então ele ficou um cara ligado no automobilismo. Assim, porque o piloto, isso também está acontecendo, espero, né? Mas o Brad Pitt falou sobre isso em Abu Dhabi para a Sky Sports da Inglaterra, né? O piloto, o ator que quer realmente entender o que é um piloto, ele tem que mergulhar naquilo ali. Não adianta ele simplesmente botar um macacão, não vai. O cara tem que entender, e eu estava lendo sobre isso no filme do Brad Pitt, já dando um pequeno, não spoiler do filme, né? Porque ninguém viu o filme, mas um spoiler do que a gente vai falar daqui a pouquinho no programa. O Brad Pitt assimilar superstições dos pilotos. Esse é o detalhamento que um ator tem que ter. Então eu fico imaginando, para um ator mergulhar nesse processo, passar a conviver, conversar, encontrar um piloto. O Brad Pitt encontrou, porque o Lewis Hamilton é produtor. Ele não é só consultor, ele é produtor do filme que vai vir. E aí o ator conseguir conversar com o piloto e conseguir captar a essência daquela profissão absolutamente diferente de tudo que existe no mundo, isso é muito legal. E isso aconteceu com o Tom Cruise, que faz um papel muito bom. O Tom Cruise ele era muito menino nessa época. Sim, sim. Né? Eu sou daqueles que vejo evolução no Tom Cruise, e cada vez ele vai ficando mais velho, vai ficando melhor ator. Mas nesse filme ele era muito menino, mas fez muito bem. Ele consegue passar o piloto intempestivo, turrão, cabeça dura. Tem uma cena que é sensacional, né, Bruno? Que o Robert Duvall fala para ele assim: eu preciso que você me conta do carro, cacete. O que tá acontecendo no carro? E ele não sabe o que é oversteer, understeer. Aí o Robert Duvall vai criando analogias para ele. Se tiver com um rabo de peixe querendo sair, se tiver à frente, tiver querendo, se tiver como uma banheira, ele vai, eu não me lembro agora, mas ele vai criando analogias para o Tom Cruise não ficar com vergonha. A relação dos dois durante o filme é muito boa, né? Tem um momento que ele para no box, troca pneu, aí fala assim, o Robert Duvall com ele no rádio, você vai ganhar a corrida porque eu coloquei um pneu especial, pode acelerar o tanto que você quiser. E aí não ele é fala nada, assim, né? beleza, aí ele vai, acelera, passa todo mundo, ganha a corrida. Ele chega no bar e fala assim, pô, mas que pneu é esse? Ele fala, não, pneu normal, pneuzinho aí normal mesmo. Tem uma hora que o Robert Duvall, ele irrita tanto o Robert Duvall que o Robert Duvall fala assim, então vai. Aí ele bate, o Robert Duvall tá nem aí. Né? E tem uma outra cena que ele fala também, nós vamos andar com o carro, nós estamos no dia de teste, nós vamos andar com o carro do seu jeito e depois você vai andar com o carro do meu jeito. Eu vou te falar o que você vai, o acerto do carro. Você vai ver como que do meu jeito, você vai. Aí ele anda do jeito do Robert Duvall e o carro vai muito mais rápido. Né? Então, não, ele mostra os dois pneus, né? No pneu dele todo escangalhado, fala assim, seu jeito. E aí põe o pneu deles era em meu jeito. E aí? Então, assim, por mais que o filme seja, repito, gente, é uma historinha de um dos dois aqui falou muito bem. É propício para a sessão da tarde. Isso. Mas se você quer passar algumas horas. Dá para pensar. Se você quer passar algumas horas e encontrar alguns elementos legais, o filme é um passatempo. Dá para pensar, sim. É um passatempo. É legal. Não é um filme que vai te prender, como os outros que a gente está falando aqui. Mas é um filme gostoso, um filme gostoso de assistir. É isso aí. Ele não chega, né, Bunnyman? Ele não chega ao ridículo. Tem filme, filme que fica ridículo. Esse filme não fica ridículo em nenhum momento. Não. Tá na medida certa, Você falou dele novinho, Tom Cruise, quando saiu o filme tinha 28 anos, ele é de 62, algo datado aqui, que era na época da NASCAR Winston Cup, né, a Winston que patrocinou a NASCAR. Porque vai mudando de nome, né, a NASCAR vai mudando de patrocinador principal, né. Exatamente. Você quer falar alguma coisa sobre Tony Scott, o cara que dirigiu aí o filme? Ele que é o responsável pelo filme do Brad Pitt, é isso? Não. Não? O diretor de Top Gun 2. Acho que o 1 e o 2 são os mesmos, não sei.
É o mesmo. Ridley Scott, eu acho. É isso? Não. É o Ixi. Jerry Bruckheimer é o produtor e o diretor, me esqueci, é o Kosinski, eu acho. Kosinski, alguma coisa assim. Fizeram o Top Gun e o do Brad Pitt, entendeu? Tony Scott. Top Gun. Diretor? Pelo que eu tô vendo aqui. Top Gun 2. Então é a dúvida que eu tinha. Top Ah. Gun 2. É o Top Gun Maverick. Entendeu? É isso. Aí você vai achar esse diretor que eu tô falando. É Joseph Kosinski. É isso aí mesmo. Esse cara. Muito bem. Nada como não precisar da Barça, né? Santa internet, Batman. Não precisa da Barça, mas precisa do, sei lá o quê, o Wikipedia aí. Né? Mas pelo menos Bom, está um clique, né? E não há muitas páginas. Exatamente. Bom, o Days of Thunder, ou Dias de Trovão, é um filme de 1990 dos Estados Unidos, 108 minutos, né? 1990, cara. Tem 34 Incrível, né? anos esse filme, Bruno Aleixo. Exatamente. Tony Scott foi quem dirigiu. Deixa eu ver alguma. A história foi não só do Robert Downey, mas também do próprio Tom Cruise. Ele estava envolvido lá no roteiro, na história, enfim, em como se levava as coisas. Hans Zimmer era o cara da trilha sonora. Hans Zimmer, que é conhecido pelas cenas do Batman, A Origem, o fantástico Interstellar, que ali eu acho que ele conseguiu um auge absurdo, o filme da Mulher Maravilha também. É um cara. Rapaz, agora ele provou pra gente que ele é cinéfilo, Bruno Aleixo. Uhum. Agora ele deu um show. Agora ele deu um show. Ele deu um show. Porque é música, né? O homem do autorrádio. Com o homem. Música com o homem do autorrádio. Imagina. Bom, tem outro ponto aqui, a gente falou que é um filme, né, em comparação aos outros, não tem essa profundidade toda. Tem até, né, ele é água com açúcar, mas olha só como que é a bilheteria, uma coisa maluca, né, cara? 60 milhões de orçamento e 158 milhões de receita. Ou seja, foi um grande sucesso de bilheteria. E eu queria falar, vocês falaram do Auto Radio, eu queria falar pincelar aqui alguns pontos muito bacanas da trilha sonora, né? Cher, David Coverdale, tem Knocking on Heaven's Door, que é cover do Bob Dylan, feito pelo Guns N' Roses, que ficou muito conhecida, né? A Joan Jett, que é um ícone aí do rock, também tá lá. E o Gotta Love Someone, do Elton John, estourou com esse filme, eu acho que, se não me engano, foi a trilha, né? Não lembrava dessa, olha só, interessante. Temos Tina Turner e Maria McKee, que é a Show Me Heaven, que eu falei que, cara, é uma balada, assim, muito bacana, muito legal. Eu acho que é o tema Love Song aí, do Tom Cruise e da Nicole Kidman. Então, vamos trocar novamente de sala? Vamos lá. Vamos para terras tupiniquins, não tão tupiniquins assim, mas vamos falar de cena, não cena da Netflix, que isso aí a gente tem um outro programa esse que é muito patrocinado pelo programa de apoio que a gente tem aqui, então não deixa de dar o seu like, não deixa de se tornar um apoiador aqui para que a gente continue, né, destilando um pouco do automobilismo, não só na temporada da Fórmula 1, mas também nesse verãozão aqui que a gente está fazendo esses programas. O documentário do Ayrton Senna, aí sim, biográfico, né? Um baita documentário que saiu alguns anos atrás, a gente já vai citar, se não me engano, 2010, e já temos muitos livros, temos alguns outros documentários, recortes, né, sobre a vida do Senna, mas esse eu acho que foi a primeira produção de grande impacto na vida do Senna, né, muito calcado ali na briga com Prost, a rivalidade com o Balestre, cenas realmente oficiais extraídas ali da própria Fórmula 1. Eu já vou dar o meu pitaco aqui. Eu acho que é um baita documentário. A gente vê que tem coisas ali que não são. Não é que é mentira, mas foi podada a realidade muito de coisas que o Senna tinha feito. Mas uma coisa que eu não gostei, que aí partiu quase para o ódio, já que a gente está falando de ser fã, é fazer do Alan Prost um cara que era um vilão. Esse é o grande defeito desse documentário, né? Poxa, a gente está falando de oponentes. Perderam a chance, né?
perderam a chance de falar, poxa, eram caras que eram extremamente ali aguerridos com o seu futuro, a mesma coisa que você colocar dois brasileiros para brigar, aí a gente tem o Senna e o Piquet, e você tomar partida. Isso aqui nunca aconteceu no Brasil, né? Então, por que tem que acontecer com o Alan Prost? Senhor Bruno Aleixo, documentário do Senna, documentário esse, só para a gente pontuar aqui, o documentário que saiu em, é isso aí, 2010. Esse documentário foi feito por um jornalista inglês, né, que é o Asif Kapadia, né? Ele fez alguns documentários famosos da Amy Winehouse, ele fez o documentário aquele do Michael Jackson, né? Ele fez alguns documentários muito famosos. Acho que ele fez o documentário sobre a princesa Diana também. E uma coisa que eu acho desse documentário que é muito interessante é que a gente viu agora recentemente na série aí já a série ficcional, né, do Senna, algumas cenas, né, que foram reveladas nesse documentário. Por exemplo, aquela história da reunião dos pilotos em Suzuka, aquilo nunca tinha vazado. Vazou pela primeira vez no documentário, que colocaram aquela imagem ali, né? Algumas coisas que foram retratadas de Imola, 94, também surgiram pela primeira vez naquele documentário. Teve uma cena da batida do Ratzenberger filmada da arquibancada, que eu nunca tinha visto, vi pela primeira vez no documentário, está isso hoje está no YouTube e tal, mas eu vi pela primeira vez no documentário. E esse documentário traz a volta final do Senna, né? A volta final do Senna em Imola, a última volta dele, né? A sexta volta de Imola, né? Que é a última volta da vida do Senna, pela câmera on-board da Williams, com uma definição muito boa. Ali, para mim, eu me convenci, porque até então, né, Banniman, a gente já teve várias teorias sobre o acidente do Senna. Quebrou barra de direção, furou o pneu não estava esquentado direito, o sniper deu um tiro da árvore, né? Tem várias teorias. Esse documentário, para mim, ele define a questão da barra de direção, porque você vê o Senna fazendo a última volta em Imola com aquele negócio solto na mão e vai dando uma agonia porque ele não encostou o carro no box, meu Deus do céu, né? Assim, é impressionante essa cena, essa imagem dessa volta final, ela é muito angustiante. E ela está completa no documentário, é um filme de terror, essa parte do documentário, mas é o que aconteceu. Eu acho que o que você falou é verdade. O documentário, até por ter sido feito por um inglês, ele perde uma chance enorme de refazer essa história com o Prost, que é uma coisa que a mídia brasileira criou aqui, né? Que o Prost é um vilão de filme de terror, né? Que faz assim, quando ele faz uma maldade, né? A série, o documentário, ele reforça isso muito, né? E isso ficou ruim, né? Isso ficou muito ruim. Mas é um documentário muito bom, muito bem feito. Tem muitos depoimentos de pessoas que conviveram com o Senna de perto, que revelam muito sobre ele, revelam muito mais sobre ele do que a própria série, mas a série é outra história, né? A série tem outras qualidades, mas tem outros defeitos também. Então, eu acho que seriam coisas complementares. Se eu pudesse indicar, assim, alguém que ainda não viu nem a série nem o documentário, assista os dois, porque vale a pena. É muito interessante. Eu também acho, cara. Eu acho que um complementa o outro. Eu tenho um outro que a gente vai falar que eu acho que também é um bom complemento. Eu acho que é uma sequência, poderíamos falar em sequência, mas depois a gente fala disso daí. Eu queria saber se o Campos ele foi trocar o pneu Ele foi trocar o pneu do carro e Maveco. reabastecer. Já que a gente está falando de Fórmula 1 antigo, tem que parar no box, reabastecer e trocar pneu. Mas toca para frente aí. Pois é, o Campos daqui a pouco ele está de volta aqui com a gente. Então, o Senna vai para o trono. Eu acho que concordo com o Bruno, é um documentário muito legal. E o que eu acho que complementa a série Senna, que a gente falou lá do Netflix, é o nosso próximo filme, que é uma pintura que talvez, do meu ponto de vista do que não ficcional, né, mas essa história baseada em fatos reais tenha dado um baita de um boom, foi Rush. Que aí para as nossas novas gerações aqui, mostrou caras que estavam 40 anos a 50 anos atrás correndo que nem loucos,
dois caras espetaculares no que diz respeito à velocidade, à garra, numa época onde os caras sentavam em cima de bombas e com rodas, né? Rush, que tem como protagonistas aí o Nick Lauda e também o inesquecível, caramba, me fugiu aqui agora, o Thor, Chris Hemsworth. Senhor Fábio Campos. James Hunt. Eu tenho uma coisa. Eu me penalizo por ter esquecido o nome desse cara, porque esse cara foi campeão no ano que eu nasci. A sua idade é muito avançada, né? Ele foi campeão no ano que eu nasci, cara. Eu não posso esquecer o nome desse cara. Não, ele foi campeão em 76, ele não foi campeão em 52. Não é 52. Vai lavar sua cara. Inclusive, James Hunt, né, que foi o cara que percebeu que o Senna só estava com a sexta marcha naquele final de semana. No GP do Brasil de 91, né? Exato. Quando o James Hunt virou comentarista, né? Sempre bom lembrar. Exatamente. Um filme que mostra muito, né? Eu acho que talvez a primeira grande produção do cinema contemporâneo, né? Com muitos efeitos. Eu acho que o Fábio falou mais no começo aí sobre essa produção, mega produção. Há de se dizer também que o Chris Hemsworth não é, ao contrário do Patrick Dempsey e do Tom Cruise, ele não é um cara que gosta de automobilismo, não. Ele fez tal. Mas não passou a gostar depois daquilo? Não é possível. Não passou a gostar, e para falar a verdade, ele gosta muito mais de ser o Thor da Marvel. Gosta mais de... É verdade. Vai ver que é porque ele também ganha mais dinheiro. Talvez ele ganhe mais dinheiro. Porém, ele tem papéis que para mim são terríveis. Tem um filme dele que ele é um cientista maluco que ele deixa as pessoas numa ilha. É um filme esquisito, nem sei o nome disso daí. Ele faz Caça-Fantasmas, que é aquela versão feminina, que ele é o alívio cômico e realmente fica muito ruim. Agora, em Rush, ele foi sensacional. Como como é que é o nome dele mesmo? James Hunt. Obrigado. E quem faz o Nick Lauda é outro cara do universo Marvel. É o... Cadê? Daniel Brühl. Ele faz o Barão Zemo. Ele é Esse cara fez Bastardos Inglórios também. Nenhum de todos esses filmes que nós estamos falando, de cena, de documentário, de série, não há uma atuação para mim mais brilhante, mais perfeita, mais caracterizada de maneira absolutamente bem feita do que a interpretação do Nick Lauda por esse ator. Exatamente. É impressionante. É impressionante, cara. É impressionante. Assim. Poucas vezes eu vi. Esse cara tinha que ter ganhado. Inclusive a caracterização, né? A caracterização do James Hunt, eu sou até um pouco reticente, porque o Chris Hemsworth, né? Que é o nome dele, ele é muito mais bonito do que o James Hunt. Muito mais. Inclusive, parabéns aos produtores da série Senna que corrigiram um pouco o James Hunt, né? Porque o James Hunt não é bonito daquele jeito que aparece no filme. Ele é mais porque aparece na série. Era um super galã, era um Bruno Aleixo, mas não tão belo, não tão belo. É claro, que os caras dos anos 70 eram mais feios, né, meu? Claro que aí vem a questão do cinema, entende, né? Vamos pôr um cara para simbolizar o galã, vamos pôr um cara ultra mega bonito. Mas exageraram um pouco, ficou um pouco humilhante. Né? Mas o Lauda é absolutamente perfeito. Assim, tudo, né? Desde a arcada, de tudo. Ele conseguiu captar o jeito de falar, ele conseguiu captar o Lauda, né? Você pegar qualquer entrevista do Lauda, ele tem um jeito de falar ali que ele parece um general, né? Não é muito fácil fazer isso, né? E o cara parece que foi uma inteligência artificial que fez a voz ali. Né? Sim, é muito bem feito, né? Em termos de atuação, de todos esses que a gente está falando aqui, não vejo nenhum que chega perto. Esse cara tinha que ter ganhado um Oscar, né? Esse filme é, antes de tudo, né, uma homenagem ao Nick Lauda. Embora pegue só a temporada de 76, que é cinematográfica, aquilo que eu falei na abertura desse programa, né? O automobilismo ele tem coisas cinematográficas. Então, claro que você pega 1976, é um filme pronto praticamente, né? Embora poderia ser estragado e não foi. Né? Da rivalidade, da reviravolta no campeonato, da relação com... Aliás, esses filmes têm tudo isso, né? O Ferrari também tem, o Ford versus Ferrari, esse também tem, que é muito... É vital
que é a relação do automobilismo com a morte. Que é uma coisa que hoje a gente não tem nem se a gente quiser. Né? A gente não consegue ter essa relação. E que bom que a gente não tem. Mas a relação do automobilismo em si com a morte, nesses 3 filmes que a gente citou, o Ferrari, o Ford vs Ferrari e esse, é visceral. Né? Como que o automobilismo se relaciona com a morte. E é importante a gente ver isso hoje, porque a gente vai perdendo isso de vista, como eu falei, infelizmente. A gente não tem mais, a gente não liga a televisão mais pensando no risco. A gente liga a televisão pensando em quem vai ganhar, como é que vai ser o pódio, se a transmissão vai ser legal, aí depois o Café Velocidade vai falar o que da estratégia, vai falar do pneu. A gente se desligou disso por um mérito do automobilismo, mas esses 3 filmes e o Rush, é muito bom você assistir esse filme para você nunca deixar de se lembrar da relação que o automobilismo tem com a morte. Que é absolutamente... para quem está lá dentro, é completamente diferente de nós que estamos aqui do outro lado da televisão, no nosso conforto, bonitinho, a caixinha. Para quem faz o negócio, não. Então esse filme, o que eu estava dizendo, ele é uma homenagem ao Niki Lauda, embora dá vontade de ter o 2, o 3, porque a magia do Niki Lauda vem depois, quando ele ganha ainda um título, que não tem no filme. Quando ele para, quando ele volta depois de muitos anos para ser campeão ainda de novo, lá nos anos 80. Esse filme é uma homenagem ao Niki Lauda, embora o James Hunt seja ali também, né, o folclórico, e tudo é exagerado ali no sentido do bom vivant, né? E ele era mesmo, ele foi conhecido porque ele fumava, enfim, ele era o cara ali bem... James Hunt, ele tem essa marca, acho que todo mundo meio que conhece ele por isso, mas o filme para mim é uma ode ao Niki Lauda, a história do Niki Lauda, o que o Niki Lauda fez nesse ano, esse campeonato épico, né? Ao final, que aí agora não tem como não dar spoiler, mas o final é uma coisa, né? O final é absolutamente de ficar boquiaberto, você pensar que aquilo aconteceu. Sim. Né? Do cara que chegou e falou, não vou continuar, não vou fazer. Não, o cara que chegou e falou não vou depois de ter voltado a correr daquela forma, né? Assim, isso, né? Sim, o cara para no box. Existe um relato de um jornalista brasileiro que me fugiu quem é, de que ele, na verdade, ele desce do carro e dá um beijo apaixonado na esposa. Que no filme não, que seria uma coisa para o cinema perfeita, mas o filme não tem isso. Ele sai do carro e passa pela esposa. O filme cita, né? Assim, o filme deixa entender que a esposa foi uma das inspirações para ele sair, né? Sim. Inclusive, fazendo um paralelo, aí que eu queria falar que um pode ser sequência do outro, né? Eu acho que esse filme com a série Senna pode ser uma sequência de relatos da Fórmula 1 relevantes. Porque na série do Senna tem uma parte lá que o Lauda conversa com o Senna, naquele fatídico final de semana, e eles estão conversando ali, o que te fez parar? Cena, não, tem uma cena, não sei se é essa que você está falando, que eles estão num baile em Mônaco, né? Sim. E o Lauda tá conversando com o James Hunt, né? É legal, porque eles estão. O Senna chega numa conversa ali e eles estão conversando. E a questão, a relação do Lauda com o Hunt. Só para antes de você continuar, Banniman, só para deixar claro, né? Que se a gente falou que a Fórmula 1 passa ao largo do Ford versus Ferrari e do Ferrari, nesse não. Esse é Fórmula 1 protagonista. A essência da Fórmula 1. No risco, no crescimento, na questão do dinheiro para fazer uma equipe. Esse é Fórmula 1 na essência, né, Banniman? Sim. E falando em dinheiro, inclusive, citam lá Copersucar, né? Que aí falam até de chaleira amarela. Não citam a Copersucar, citam a Cooper fucking Sucar. Exatamente. Pô, como é que o cara larga a McLaren para ir para lá? Que é uma cena sensacional, eles metendo o pau no Emerson, que não aparece, né? Mas é uma cena sensacional quando a gente também pensa que aconteceu isso, né? O Emerson virou para a McLaren e falou assim, eu tô indo embora, eu vou para uma equipe do meu irmão, eu vou para uma equipe do meu país. É uma coisa que parece ali no filme, quem não entende deve pensar assim, não, o que é isso? Não, mas aquilo aconteceu mesmo. O Emerson Fittipaldi deu de ombros para a McLaren e foi-se embora, né? Mas você sabe que eu acho que isso que o Banniman falou tem uma razão de ser, né? Esses personagens do passado, eles são muito mais interessantes. E aí eu tô falando dos personagens das pessoas mesmo, né? Assim, o James Hunt é mais interessante que o Lando Norris. O Niki Lauda é mais interessante que o Lewis Hamilton, sabe? Assim, o Ayrton Senna é mais interessante que o George Russell. Então, retratar esses caras
E aí é o que a gente está falando assim, se o diretor não atrapalhar muito, a simples história, e esse filme Rush, ele é muito fiel à temporada de 76, como tem que ser, porque a temporada não precisa de invenção. Ele vai inclusive mostrando ponto a ponto as corridas, né? Eu assisti o filme agora pro programa, eu confesso para vocês, com a tabelinha do campeonato na outra aba. E aí eu ficava, opa, qual que é a próxima? Qual que pulou? Porque pulou algumas. Enfim. Mais que tenham cenas que a gente sabe que são exageradas, por mais que tenham coisas ali que a gente sabe que talvez não tenha acontecido de verdade, tipo o Lauda pegar o carro com a mulher dele e sair acelerando pela estrada e tal. A gente não sabe. Aliás, essa cena... Não importa se aconteceu ou não. O que importa é a temporada, ela foi espetacular por natureza e ela está lá. E ela foi espetacular por natureza porque os personagens que habitaram aquela temporada são espetaculares. Exatamente. Então, a riqueza dos personagens vale o filme, né? Vale o filme. É isso que você está dizendo. Né? Daqui a 30 anos, não tem graça não vai fazer ter filme sobre o George Russell. Não vai ser um filme sobre talvez o Alonso seja um personagem, mas enfim. Mais ou menos. Eu pensei nisso, é verdade. A temporada de 2007 ali com o Alonso e o Hamilton talvez tenha algum interesse, sim, mas essa temporada mas o diretor vai precisar intervir. Essas anteriores, o diretor não precisa fazer nada, ele só precisa não atrapalhar. Mas isso aí casa, né, Bruno? Isso aí casa, rapidinho, Bunny, antes de você falar, isso aí casa, Bruno, com uma coisa que a gente passa o ano inteiro falando aqui no Café, da personalidade do piloto que não guia para si. Ele não guia para si, ele guia para a equipe hoje. Né? Esses caras guiavam para si, eles guiavam para si. Né? Eles guiavam para eles mesmos, eles tinham... Fala, Bunny, depois eu quero falar da cena que o Bruno esbarrou, que eu acho que é a melhor de todos esses que a gente assistiu, mas você ia falar, eu te interrompi. Não, eu acho que é isso mesmo que vocês falaram. Um Lauda versus Hunt, um Senna versus Prost e um Alonso versus Hamilton. E aí acabou onde estão os nossos heróis atuais, né? Mas aí tem isso. Isso nesses filmes é muito legal, né? E no Rush é isso, né? O cara que é movido a superar o outro. Isso. Né? O Rush é isso o filme inteiro. Isso o né? filme inteiro. Um é movido a superar o outro, né? E isso é muito legal, porque isso quando o James Hunt liga lá para a McLaren, nessa cena que você está falando aí do fucking Copersucar, né? Ele fala, pô, eu preciso conseguir essa vaga, porque eu preciso ganhar daquele cara. Eu preciso ganhar daquele cara, e para eu ganhar daquele cara, eu tenho que ter um carro bom, e o carro bom que tem é esse aí. Tem uma cena também que eles falam para ele, olha, o Lauda foi para a Ferrari. Né? E ele, o quê? Não é possível? Como é que pode? Né? E aí eu fui olhar na tabela, o Lauda vai para a Ferrari depois de marcar muito menos pontos com a BRM do que o Hunt tinha com a Hesketh. Aliás, a história da Hesketh é uma história também muito legal, né? É equipe pequena, que quase quebra. No filme parece que ela quebra, mas na verdade ela não quebrou. Ela fez algumas temporadas depois que o Hunt saiu com alguns pilotos. Mas a cena, essa eu vou contar. Essa é uma cena no meio do filme, é rapidinha, essa não tem como. Essa cena é sensacional, independente de ser real ou não. Que ele tá no carro com a que viria a ser a futura esposa dele, né? E o carro quebra, ele diagnostica que o carro vai quebrar, o carro quebra, e estão ali parados na beira da estrada, uma estradinha da Itália, aliás, né? O cenário europeu desse filme também é muito legal. E ele vai pedir carona e fica na estrada pedindo carona, e os carros passam, não estão nem aí. Aí a mulher que tá com ele, vestido, linda, salto alto, vira para ele e fala assim, deixa, porque senão nós vamos ficar aqui meia hora. E dá licença que eu peço a carona. Aí ela vai, faz uma pose linda assim no meio da estrada, levanta o dedo, o carro passa e de repente dá uma pisada no freio. E ela olha pro Nick Lauda com um olhar triunfal. Aí saem dois caras do carro e fala assim... bom giorno, senhora. Aí passam por ela e falam, é o Nick Lauda, e vai lá e dá um abraço no Nick Lauda. Põe ele para dirigir o carro. Né? Sensacional, eles pararam pelo Nick Lauda. E põe ele para dirigir o carro, né? Uma lata velha horrível lá, e ele sai na estrada cantando. E um fala pro outro, né? O Nick Lauda tá dirigindo meu carro, né? Esse é sensacional. Esse filme tem umas cenas muito legais. Mas esse negócio de um superar o outro, isso é uma coisa que pode ter os seus exageros, como o Bruno falou, mas é uma coisa da essência do automobilismo que a gente não pode perder. Então, o bom desses filmes, por isso que vale essa live, vale esse especial que a gente tá fazendo, porque esses filmes, por mais que tenham ali fidelidade 100%, 90%, eles trazem coisas da essência do automobilismo que estão se perdendo. Sim. Rivalidade, vontade de vencer, um certo egoísmo. O Nick Lauda várias vezes no filme fala, eu sou melhor do que todos vocês, que é uma coisa do piloto mesmo. Eu não vejo nenhum piloto atual,
tirando só um, né? Que todo mundo sabe quem é, virando numa reunião e fala assim: eu sou melhor do que vocês, porque eu sou, entendeu? Eu não vejo esses meninos de hoje fazendo isso. Esse Então, aí esses filmes, citou, né? só para terminar, esses filmes têm a relação com a morte, tem a relação do ganhar uma corrida para precisar sobreviver, do cara que quer muito ganhar e não aceita perder. São coisas que estão desaparecendo, né, Bruno? É isso aí. Não, é isso. Eu acho que esse é isso. Assim, qualquer filme feito sobre esses personagens vai ser mais interessante do que os personagens atuais. E isso diz muito sobre o momento que a gente vive e principalmente na questão da relação com a torcida. Porque quando a torcida vê o Lando Norris entregar uma vitória para o companheiro dele, porque ele simplesmente quis entregar a vitória, e as pessoas acham legal isso daí, você vê que tem uma simbiose de torcida e categoria que virou outra coisa, e que é ruim, porque essas mesmas pessoas vão ver o filme Rush no cinema e vão vibrar, vão falar, olha lá e tal, porque era legal assim, só que vocês estão esquecendo, né? Então vamos voltar, vamos tentar relembrar. É capaz das pessoas, né, Bruno Aleixo, irem se emocionarem com o filme e saírem dizendo, mas isso é no passado mesmo. Isso é no passado. Hoje não tem que ter nada disso, não. Hoje não tem que ter nada disso, não. Como se fosse uma coisa de tempo, né? Como se a essência do esporte tivesse que mudar de acordo com o tempo, né? O esporte muda, evidentemente o esporte muda, os interesses mudam. Né? Esse momento do Rush é justamente a transição da Fórmula 1 romântica para a Fórmula 1 dos super patrocínios. Né? Tem um filme, o James Hunt fazendo vários patrocínios. Aliás, tem uma outra coisa, né? A reconstituição dos carros desse filme. Isso é impressionante. Absolutamente. Isso é impressionante. Eu nunca achei que eu fosse ver isso. Né? Eu acho até, Bruno, eu desconfio que eles usaram os carros mesmos. Sabe? Que eles pegaram de coleções. Não sei dizer. Às vezes pintaram algum, mudaram uma coisinha aqui, outra ali. Eu fico até na dúvida, porque a caracterização dos carros é absolutamente perfeita. Perfeita, de todo, tem a Tyrrell de 6 rodas. Sim. Né? Tem a Marte do Bambrilla lá, a laranja, a McLaren, evidentemente, e a Ferrari, que são o carro dos dois protagonistas. Você vê os carros na pista, eles fazem uma reconstituição do acidente do Lauda que é muito parecida, inclusive dos pilotos que param, né? Vocês inclusive, eles usam, acho que é o único momento, a série do Senna usa várias imagens reais do piloto pilotando, né? Nesse momento, eu acho que é o único do filme, a não ser no final, mas que coloca a imagem real do acidente do Lauda, do acidente de Nürburgring do fogo. Na hora que ele tá não a hora do momento do acidente, aí é feito no filme, mas no momento em que tá mostrando alguém vendo na televisão, mostra o acidente exato, a imagem do acidente real do Lauda. Mas eles pegaram, por exemplo, os caras que pararam para ajudar o Lauda, aí vocês falaram que o Emerson, tipo, nesse momento é o único que ele aparece assim, de capacete, né, e tudo ali, porque ele é um dos que para mesmo, né, assim, ele na história, isso aconteceu de verdade. Legal. Muito bem. E aí você vê, né, só para dizer, né, porque parece cinema, né? E você assiste o filme e pensa que o Lauda voltou 42 dias depois, né? Sim. 42 dias depois o cara tá... Eu não sei se essa cena é real ou não, né? Mas é uma cena simbólica dele tentando colocar o capacete com a queimadura. Isso deve ter sido... Ele deve ter passado por isso. Pode não ter sido com a dramaticidade do filme, mas o cara que teve a cabeça toda derretida, né? Ele colocar o capacete, né? Você vê aquela parte da intubação é real, né? Que é uma parte que eu não consigo nem olhar, porque é uma cena muito terrível. Forte. Né? A parte do médico do padre, a extremunção é real, né? Que ele manda. Aliás, o filme não retrata essa cena. Alguém conta para a mulher dele que ele xingou o padre. Essa cena podia ter sido mostrada, que ele mandou o padre se catar, porque ele falou: não vai me dar extremunção, não, eu não tô morto, eu tô vivo. Né? Então, é por isso que eu falo, o filme é uma homenagem ao Lauda. E se você assistir o filme e pensar que o filme acaba ali no final de 76, com o Hunt campeão, spoiler dado, mas com o Lauda, que seria, se você pensar que o Lauda seria campeão no ano seguinte, e depois ainda seria campeão no meio dos anos 80, depois de voltar 3 anos parado, é sensacional, é coisa absolutamente sensacional. Como eu termino o filme, Bunnyman, na hora que começam os caracteres, pensando, né, a gente recebe muitas vezes aqui no canal, quem foi o maior piloto de todos os tempos, como que você tira do Lauda, por exemplo, essa pecha? Né? Por isso que eu não gosto de responder essas perguntas, porque você assiste o Rush, pensa na carreira do Lauda para frente, não só para trás, e você pensa, como não dizer que esse cara é ou pode ser o maior piloto de todos os tempos? Como não dizer? Né? Com certeza o cara que deu a maior volta por cima na Fórmula 1. Eu acho que isso eu posso afirmar categoricamente, porque a gente teve aí algo parecido, mais recente, foi o Jules Bianchi, né?
o Jules Bianchi, não, perdão, o Romain Grosjean. Jules Bianchi, infelizmente, veio a óbito depois de alguns meses, mas o Grosjean, até por conta de toda a tecnologia que a gente tem hoje, ele saiu, mas se você for ver, o estrago dele não foi 2, 3% do que o Lauda passou. Não, nada. O Grosjean, ele tem uma mão queimada aqui. Queimou a Uma mão mão. queimada, queimou, acho que o outro braço. Acho que não tem mais nada, né? Não tem mais nada, perna. Não queimou nem sobrancelha, né? Não. Então, é que o dele foi impactante, tão impactante quanto o do Lauda. Mas esse cara passar por tudo que ele passou, ainda não ser campeão por um mero detalhe, vamos colocar assim, com certeza ele tá no topo ali dos melhores do mundo mesmo. Não ser campeão no mero detalhe, não, né? Não ser campeão pelo que fez no último Grande Prêmio, né? Pela coragem. Porque eu fico imaginando aquilo ali, cara, a repercussão. Eu não vivi aquele momento, vocês dois viveram, vocês dois podem me contar. A repercussão daquilo ali. O cara que simplesmente encosta o carro e fala, não vou. Então, que coisa impressionante. É uma história de coragem, absolutamente uma história de coragem. Agora, eu arrisco a dizer... Oi, diga. Não, só para dizer que essa corrida em Fuji, né, que a gente estava até mencionando aqui outro dia, Fuji, essa corrida, aquilo que acontece no final ali não foi invenção do diretor cinematográfico. Não. O Hunt para trocar pneu, volta e sai passando todo mundo, cruza a linha de chegada sem saber se aquilo aconteceu mesmo. Essa corrida está no YouTube, você pode assistir se você quiser. Você vai ver. Que legal, não sabia. Você vai ver lá que aconteceu mesmo no final ali. Ele para no box, volta, ninguém sabe direito em que posição, ele sai passando os caras. Tem uma rodada de uma Arrows, não sei, e ele passa também e consegue chegar em terceiro, né, eu acho. E aí, sim, terceiro que ele precisava, né? Mas ele não sabia que ele tinha ganhado o título. Isso. Né? No filme ele até já para pedindo desculpa. Acho que é o Tom Mayer, né, da McLaren, e fala, não, você ganhou. Que é muito legal mesmo. Mas o que eu ia dizer, que eu ia mudar de assunto, é que o Banniman lembrou muito bem do Grosjean, né? Eu arrisco a dizer, Banniman, que o Grosjean foi o último a pegar fogo, né? Eu arrisco a dizer, embora essa possibilidade nunca seja zero, né? Porque além de ser uma coisa raríssima hoje, mas que antigamente não era, né? Eu assisto aquele filme pensando que em 78 o Peterson morreria assim, né? Hoje, o Palette morreu assim, também alguns anos depois. O Palette foi uma pancada, né? E depois do fogo, mas foi fogo, porque pegou fogo também, né? Pegou fogo. Hoje, você não só, o carro pegar fogo hoje é raríssimo, como o fogo que o Grosjean pegou, ele fez com que a Fórmula 1 criasse os pontos em que o chassi se separa do cockpit depois do acidente do Grosjean. Então, assim, a chance do carro pegar fogo, claro que ela existe, mas ela ficou ainda menor depois do acidente do Grosjean, porque a Fórmula 1 desenvolveu pontos de fixação que favorecem o chassi se separar do cockpit, né? Digamos assim, o tanque, né? Não o chassi, o tanque se separar do cockpit. Depois foi desenvolvido depois do Grosjean. Então, assim, vou falar pela terceira vez. Nunca, não dá para dizer nunca, mas a chance hoje ficou ainda menor e nessa época não era. Nessa época o fogo era a chance de pegar fogo era muito grande. Legal. Muito bem. E esses filmes, a gente tem alguns legados dele, né? Mais recentemente aí esse ano de 2025 vai estrear um filme da Fórmula 1, né, seu Fábio Campos? Nesse 2025, exatamente. Em 27 de junho, 25 de junho no mundo e 27 de junho nos Estados Unidos. É uma coisa assim. Nos Estados Unidos tem um delay de 2 dias que eu não consegui entender. Os caras vão ficar loucos lá. Né? Eu acho que para chegar o CDzinho lá para colocar nas... Eu acho que estreia, mas eu acho que é isso mesmo. Estreia no mundo dia 25 de junho e nos Estados Unidos 2 dias depois. Eu achei muito curioso isso. Talvez alguma data cabalística aí, enfim, não se sabe. Esses caras, comercialmente falando, eles não estão nem aí para essa questão para cabalístico. Eles estão aí pro dinheiro, por isso que eu não entendi. Mas, enfim, algum motivo o Banniman tem razão. Algum motivo tem nisso aí. Então vem esse filme agora, né? Que, resumindo tudo isso que a gente está falando, da essência, né? De você mostrar o lado do automobilismo para quem não é do automobilismo. Porque tem muito isso, né? No Ferrari, no Rush, no Dias de Trovão, todos esses, né? A gente analisa muito como gente envolvida, não só nós três aqui, como quem está nos assistindo agora. Não tem como estar aqui 1h33 de programa se não gostar de automobilismo acima de tudo. Mas os filmes são feitos para mostrar para uma audiência muito maior. Então a expectativa do que esse filme vai fazer pela Fórmula 1 é muito grande.
A proposta deles, eles mesmos dizem, é fazer o filme mais realista da história. Eles mesmos dizem isso, né? Então, existe ali toda a fidelidade do carro, existem ali outra coisa que o Brad Pitt estava mostrando para a Sky Sports em Abu Dhabi, no final de 2024. Como que ele não conseguia, porque o Brad Pitt pilota, não que ele faça cenas hardcore, vamos dizer assim, mas ele tem várias cenas que são ele mesmo, dentro do carro. Assim como esse diretor, o Bunnyman, colocou o Tom Cruise dentro do avião, eles também vão fazer várias cenas com o Brad Pitt e o outro ator, que me fugiu o nome dele lá, que faz o companheiro, dentro do carro. E ele conta, o Brad Pitt contava que ele mal conseguia ver a curva, porque ele mostrou para a Sky Sports, ele tem uma câmera assim, bem assim na frente do Halo, aí tem uma outra câmera assim do lado dela, aí tem uma câmera no retrovisor, o cara quase não vê a pista. Então, isso na ideia de fazer, da questão da fidelidade. Então, assim, a Fórmula 1 abriu as garagens para esse filme, todos os momentos em que esse filme foi ser rodado na pista, tinha lá uma garagem perfeita, como uma garagem de Fórmula 1, o que foi muito criticado, porque, né, esses burocratas, Christian Horner, Toto Wolff da vida, dizendo o ano inteiro, não tem espaço para Andretti, não tem espaço para Andretti, e uma garagem prontinha, sendo usada pela equipe Apex, né, o nome da equipe chama Apex. Tem o Twitter, você já viu o Twitter? Fizeram um perfil, né? O Bruno, fizeram um perfil e ficaram divulgando as coisas que aconteciam. Não, né? Eu vi um. Hoje nossos pilotos foram mal. Eu vi um muito engraçado que tem uma foto de um dos carros dele, sei lá se é o Brad Pitt, eu tô passando o Pérez, os caras o Pérez está tomando ultrapassagem até do carro do filme. Do carro fake. Não, mas aí não foi a conta oficial que fez isso, não, né? Foi a conta oficial. Não foi a conta oficial que falou isso, né? A conta oficial só falou assim, nice move, não sei o que, sobre entendi. Aí alguém, que eu não sei quem foi, fez essa piada. Assim, que eu achei. Eu acredito, Bruno Aleixo, que esses tweets vão ser usados no filme. Eu acredito que vão ser. Eu acredito deve ser. Não só faz parte do engajamento, porque eles foram, como o Bruno falou, eles iam narrando eventos que eles vão colocar no filme, né? Hoje não fomos bem, hoje nosso piloto subiu no pódio, hoje não sei o quê, como as equipes fazem hoje, né, nas redes sociais. Mas eu não sei. Sobre a história, a gente não sabe. Né? A história, ninguém sabe. A gente sabe que o Max vai ganhar essa temporada aí, meu. Não sei não. Eu tava lendo sobre isso. A temporada essencial do filme é 2023. 23. É 2023. Ele termina no final de 2024, inclusive filmado em Abu Dhabi, várias coisas, porque houve também uma greve lá dos roteiristas, né, que durou 5, 6 meses. Não teve um problema com o diretor desse filme que eles trocaram? Não teve isso? Ou foi outro filme? Eu tô confundindo. Não, o diretor não trocou, não. O diretor é o mesmo. Acho que não. Mas o filme teve essa paralisação, que teve, enfim, Hollywood teve essa parada. Então, o filme não era para ter acabado em Abu Dhabi. Acabado no que eu tô dizendo, as cenas da pista. Não era para ter acabado em Abu Dhabi 2024. Mas eles vão retratar uma temporada. Então, eles meio que terminam 2024. E aí vão ser esses truques do cinema. Mas o que eu estava lendo é que os resultados reais serão, digamos, mostrados. Né? Não ipsis literis, mas vai ter lá o Verstappen campeão do mundo. Ao que tudo indica, vai ser sim. Agora, a essência da história a gente não sabe, é o que é guardado às 7 chaves. Né? A gente só sabe que o Brad Pitt era rival do Javier Bardem, conhecem, né? Que era rival dele e aí é dono da equipe agora, mais velho. Aí chama o Brad Pitt para correr. E aí o filme é centrado na rivalidade dos dois, na rivalidade interna dos dois, né? Causa um pouco de arrepios. Não, mas a premissa do filme é ser real. A premissa do filme é essa. Todos os envolvidos, a primeira coisa que eles falaram assim, nós vamos fazer um filme real. Né? E esse filme tem o Lewis Hamilton como produtor. Então o Lewis Hamilton várias vezes interveio. E, inclusive, eu estava lendo um relato do filme, que inclusive na questão das marchas, até nisso o Hamilton dava palpite, não, essa cena aqui, esse cara não faz essa curva de segunda marcha, ele faz essa curva de primeira. Aí os caras iam lá e mudavam. Entendeu? Então é nesse nível. Caraca. Tudo o que diz que o Brad Pitt fará dentro da pista é inspirado em alguma coisa que foi feita em toda a história da Fórmula 1 dentro da pista. Isso é o que eles passam. Né? Não, o Brad Pitt não fará nada que nunca foi feito por um piloto dentro da pista. Claro, tipo assobiar assim, enquanto tá, ele não vai fazer isso. Eu falo de pilotagem, entendeu? Eu falo de pilotagem. Ele não vai fazer uma manobra. Eles têm a ideia de falar, olha, essa manobra aqui já aconteceu
em tal época da Fórmula 1. Eles têm essa curadoria que eu estou falando, que é o importante. Porque eles sabem que o filme não pode cair na piada que caiu lá o filme do Stallone. Eles sabem disso. Eles já vêm com essa coisa na garganta. Uhum. A história, a história a gente não sabe como vai ser a história. Sabe que é uma rivalidade entre os dois pilotos. Vamos aguardar. Temos que esperar. Agora, o que a gente quer ver também é o impacto que esse filme terá no esporte. Porque é uma coisa que se espera seja Drive to Survive nesse nível. Porque você vai pôr um filme no cinema, no mundo inteiro, com o Brad Pitt. Não é um ator qualquer. Pode se gostar, pode se não gostar, mas é um nome ultra, mega famoso. Uhum. Né? Então, a gente viu, por exemplo, que, eu estava lendo sobre isso, que o número de alistamentos na Marinha Americana duplicou, triplicou depois do primeiro Top Gun. O número de pessoas que queriam na aeronáutica, enfim, do exército americano. O número de alistamentos no ano seguinte à liberação do Top Gun 1. Então eu estou citando isso porque filmes têm impacto. Então é um filme que pode ter muito impacto na Fórmula 1. E tem umas curiosidadezinhas, né? Por exemplo, o pódio, foi feito um pódio lá com o Brad Pitt em Abu Dhabi, o Brad Pitt em primeiro, o Leclerc em segundo e o Russell em terceiro. Eles foram lá e fizeram o pódio. Depois filmaram na terça-feira, ficaram no autódromo, ficaram fazendo filmagem na terça-feira, e uma cena com os carros dessa equipe Apex, o George Russell pilotando a Mercedes e o Leclerc pilotando a Ferrari. Só para filmar. Entraram na pista na terça-feira só para fazer essa filmagem. Caraca! Essa terça-feira de testes que a gente teve aí da Fórmula 1 pós Abu Dhabi, né? Que já está distante, porque esse programa está sendo liberado mais à frente. Então, só para terminar, esse é um exemplo da boa vontade que a Fórmula 1 teve com esse filme. E isso é bom para o filme, isso é bom para todo mundo. Sim. Porque na quinta-feira pré-Abu Dhabi, Banniman e Bruno, na quinta-feira do final de semana, antes do final de semana final da Fórmula 1, todas as 10 equipes levaram seus carros para a pista para fazer filmagem para o filme. Olha que legal. Então, assim, a Fórmula 1 colaborou. A Fórmula 1 fez tudo certo tudo certo, sim. Se é certo, eu não sei. Mas que ela abriu as portas, colaborou, aceitou participar, os pilotos aceitaram simular pódio. Enfim, esse é o filme que vai vir aí no meio de junho, do que eles prometem. Repito, eu estou sendo apenas um porta-voz. Eles dizem que será o filme mais realista da história já feito. Muito como bom. O Bruno disse, aguardemos, né? Aguardemos. Eu não passei a ficha do Rush, mas por favor. na música, na trilha sonora também temos Hans Zimmer no Rush e nesse filme do Brad Pitt também. Também será o Hans Zimmer? Também. O cara tá em todas, pelo amor de Deus. E ele tem a estreia aí, né, do dia 27 de junho, como o Campos falou. Vamos estar, então, aguardando. Esse será, né, Bruno Aleixo? Você que é o capitão dos especiais aí, você que é o nosso diretor, o diretor de cinema dos especiais, esse aí acho que faremos também, né, Bruno Aleixo? Esse aí não tem como, né? Pois é, assim como não tem como a gente passar aqui... Não, vou deixar isso para depois. Senhor Bruno Aleixo, antes da gente passar para as menções desonrosas, o senhor tem algumas dicas para passar para a gente, não é verdade? Não, rapidinho aqui, na verdade... Dicas de cinema com Bruno Aleixo. Não são dicas nem de cinema, são coisas que eu vi... Dicas de streaming? Algumas coisas que eu vi em streaming, assim, que eu achei muito interessante. O Fábio, por exemplo, citou a questão do piloto, ator que é piloto. Meu Deus do céu. Patrick Dempsey. E tem um documentário da Netflix muito interessante que chama Ricos e Velozes, que deve ter outro nome, né? Que fala sobre esses pilotos que completam os times nas categorias de endurance, que são os pilotos que não são profissionais. Sim. E que completam os times. Esse documentário é muito interessante, vale a pena vocês assistirem, porque mostra esses caras que são meio excêntricos, assim, os milionários e tal, porque algumas categorias, elas têm os trios, né, de pilotos, aí são 2 pilotos profissionais e um piloto que completa que não é profissional, porque tem uma pontuação Você tem um máximo de pontuação que você pode ter no seu trio para você correr. Sim, você tem piloto ouro, piloto prata. Isso, piloto ouro, piloto prata. E tem um que completa, né? Que aí ele com menos pontos, você consegue colocar um piloto melhor e tal. E geralmente esses pilotos assim, eles financiam a brincadeira, porque é todo
é tudo gente rica e tudo. Então, esse documentário é muito interessante. Bruno, você tem certeza que o nome é esse? Porque eu tô tentando colocar aqui e não tô achando ele não, cara. Vê se não tem o nome em inglês. Eu não sei o nome em inglês, mas... Não, é isso que eu queria descobrir. Eu tô colocando aqui o nome em português. Aqui, ó, documentário de 2018. Ricos e Velozes. Netflix. Ricos e Velozes. É. Então eu não tô achando aqui. Eu tô aqui no MDB, eu não tô achando. Mas enfim. Ricos e Velozes. Mas será que nesse aí não tá o título em inglês? Não, mas esse site tem justamente ele faz essa ligação justamente do título que se você colocar, ele localiza, independente de qual língua você esteja. Eu vi no Netflix esse daí, é de 2018. O outro é um documentário que tem vários episódios, e o segundo episódio é sobre automobilismo. É um documentário que chama Na Trilha do Dinheiro Sujo. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o nome. What Dinheiro Sujo? É um documentário que ele fala sobre fraudes que aconteceram nos esportes ao longo dos anos. Uhum. Então, o primeiro episódio é, inclusive, sobre o basquete americano e trata a questão de casas de apostas. Vocês que gostam aí de bets e tal, entendeu? O problema tá ali. Explica didaticamente o que é esse problema aí. Interessante, deve ser uma série bem interessante. O episódio é sobre automobilismo e é sensacional. É um episódio de 1 hora que conta a história de um piloto americano chamado Randy Lanier, que existiu, e ele gostava de automobilismo e ele era traficante de maconha. E aí ele começa a usar o dinheiro que ele ganhava com o tráfico para montar equipes de corrida. E esse cara chegou a disputar as 500 milhas de Indianápolis em 1986. Rapaz! Terminou em 10º lugar a corrida. Ele não era mau piloto, esse cara, não. Ele era bom piloto. Só que para ele fazer essa operação das 500 milhas de Indianápolis, ele teve que fazer uma operação ilícita de tráfico de drogas. Teve que virar um Breaking Bad. Quase isso. Ele teve que assaltar um navio, é uma confusão. Explica na série. Esse eu vou assistir. Sensacional esse episódio, você fica preso no episódio, você não precisa nem assistir o resto da série. Não, vou assistir. Entra o FBI no meio, é sensacional. Essa série é muito legal, muito bacana. Não, vou assistir. O primeiro episódio é NBA? O primeiro episódio é NBA, muito bom também. Vou assistir também. Muito legal. Boa dica, muito boa. NBA, eu não sei se é NBA, eu acho que não é NBA, é aquele pré-NBA, é o universitário. O NCAA, deve ser. Isso, que fala das casas. Mas esse do automobilismo é sensacional. Não, legal. É isso, essas diquinhas aí. Só essas duas? Tá tão legal. Essas que eu vi, assim, que eu lembrei, assim, de... O filme Carros, você não dá como dica? Não? O filme Carros é muito divertido, mas eu agora não vou conseguir, porque já tem um tempo que eu assisti, tô com medo de dar informações erradas. Você vai reassistir com o seu pequenino em breve. Ele adora. Tem bastante referência em Carros lá, né? O The King. Carros tem muita referência. A NASCAR, né, o ambiente da NASCAR. Essa questão que a gente falou dos patrocinadores também está lá, que esses problemas que eles têm com patrocinadores ali também está lá no Carros. E o Carros 3, o 2 é um lixo, não precisem assistir, mas o 3 fala sobre o fim da carreira, né? Que é aquele momento que chega o fim da carreira, que o piloto tem que saber a hora de parar e tal. É muito interessante também. Você sabe o filme que eu acabei de lembrar aqui? Uma série de filmes, nas dicas do Bruno Aleixo, que eu era muito pequeno e que eu acho que teve uma influência. Se Meu Fusca Falasse. Se Meu Fusca Falasse, exatamente. Fusca Falasse. Inclusive, mostra a gente estava falando das corridas milha no Ferrari, era isso aí, né? Só que lá nos Estados Unidos. Não, mas tem uma que ele entra no oval, acho que deve ser NASCAR, ele entra no oval, ganha. Porque teve vários, né? Teve vários filmes. Eu lembro do primeiro que era uma referência às corridas era o carrinho que tinha vida, né? Era o Fusca era o carrinho que tinha vida, né? Que agia sozinho. Isso eu me lembro de ficar vidrado naquilo. Era legal, sim. Bom. Então vamos fechar aqui, senhores, com aquela nossa menção. Rufem os tambores para a menção desonrosa. Eu vou ler o que está escrito atrás, por favor. No competitivo circuito da Fórmula Kart, todo mundo quer ser campeão, inclusive o jovem temperamental Kip Pardue, dono de um talento nato. Passando por momentos difíceis na carreira, ele é pressionado por seu empresário e irmão ambicioso DeMille
A competição acaba também saindo para fora das pistas quando ele disputa a namorada com seu rival, o frio e agressivo Bo Brandt. Para treinar e aconselhar o jovem estrela, o dono da equipe manda chamar o velho campeão Joe Tanto, interpretado por Sylvester Stallone, um piloto que escapou de um grave acidente e que também misturou amor e trabalho. Essa é a sinopse do grande, glorioso Alta Velocidade. Ai, meu Deus do No céu. cinema mais longe da sua casa, até a capa é vagabunda, né? A capa é muito Você comprou na ruim. estação da Sé, daí dá pra ver claramente. que Não, você é comprou ali na verdade. Ele estação. é original. Tá aqui, ó. Tem Eu um não consigo selinho, entender como é que pegar uma pessoa aqui. tem um filme desse em casa. Isso Eu não pra consigo mim entender. também não dá para entender. Na hora que eu coloquei ele na tela inteira, eu é. percebi que ele tem ali atrás o Rush e, se não me engano, é o Dia de Trovão. Dia de que tem ali. Trovão, Dia de Trovão. Tá ali, Dia de na hora que a gente Trovão. coloca, na hora que a gente coloca ele na tela inteira, lá a gente vê o que ele Tem o Dia de posicionou ali. Trovão. entendeu? Tem Agora, coisas o de que- qualidade ali, né? Como é O que que o você cara tá fazendo não tem? com alta velocidade, eu não sei Não dizer. dá para Eu entender. tô aqui, Agora, deixa eu ver. só uma coisa desse filme que Outro aqui, ó. o Fábio estava Esse cara é muito comentando. bom também, ó. O Super Fábio Speed. estava comentando sobre o fato da Fórmula 1 ter aberto as portas para o filme, né, que o Brad Pitt vai fazer e tudo, enquanto isso é bom para a Fórmula 1. Esse filme do Stallone aí, ele queria fazer na Fórmula 1. Você lembra que houve uma rejeição enorme Isso, da Fórmula 1? tem foto. Você lembra que nós criticamos, né, Bruno? Se você pesquisar aí no Google, hoje em dia é mais fácil. Você vai ver fotos do Stallone em carrinhos de Fórmula 1, porque ele ia visitar os boxes e tal, papá. Só que a Fórmula 1 rejeitou totalmente, o cara foi para a Fórmula Indy. Mas se você pegar o roteiro do filme, a história do filme, lembra muito o que aconteceu no final da temporada de 94, que bate com o que a época que o Stallone estava lá. Por quê? É o piloto que estava tentando ser campeão, que é esse piloto que você leu o nome aí, que na Fórmula 1 era o Damon Hill, lutando contra o outro piloto que era um alemão, que daí é o Beraró, que na Fórmula 1 era o Schumacher, e ele chama o Joe Tenton, que é o velho campeão, que é o Stallone, mas na verdade era o Nigel Mansell. E inclusive o próprio dono de equipe... E o Burt Reynolds é o Frank Williams. Reynolds é o Frank Williams, inclusive na cadeira de roda. Na cadeira de roda, sim, exatamente. Então, você vê que o cara, o roteiro é inspirado nessa temporada de 94 da Fórmula 1, que é uma temporada, como eu disse das anteriores, se o diretor não atrapalha, ela é cinematográfica por natureza. Mas nessa aí o diretor atrapalhou. E aí virou uma das maiores bombas que eu já vi na minha vida. Tudo que a gente falou aqui sobre qualidade de reconstrução, esse filme não tem, né? Os carrinhos que eles fizeram lá parecem uns carrinhos de brinquedo, assim. E são diferentes dos carros reais que são mostrados no filme. Eles usam cena com carro real. Dentro do mesmo filme, você difere os carros da kart dos eles carros. Eles usam cena com carro real, com carro que eles construíram que parece um mini bug de criança, assim. E os carros voam e passam por cima da piscina, cai no rio, sai de uma pista e cai no viaduto. É uma coisa horrorosa. Esse filme tem uma coisa boa. Na verdade, pro Bruno, duas. Porque o Bruno adora a atriz, a loura que faz o filme. Esse filme, tirando isso, tem uma coisa boa. Que é uma cena em que tá chegando num autódromo, enfim, aquela cena que tá a musiquinha, de repente aparece o Sylvester Stallone cumprimentando o Jean Lézy. Essa cena, nós vimos essa cena no cinema, porque nós fomos no cinema. Nós fomos no cinema ver esse filme. Dá uma expectativa. Eu, Bruno Aleixo, o terceiro elemento que fazia lá o rádio com a gente. E nesse momento o cinema deve ter falado assim, que bando de maluco. Porque na hora que aparece essa cena, a gente berrou. E eles cumprimentam o Jean. O Lézy tem só essa passagem no filme. Essa passagem. Mas aparece o Tony Canaan, aparece o Roberto Moreno, aparece o filme tem. Você tem uma coisa que é legal. São as imagens reais. As imagens reais, o filme usa muita imagem real. Né? Mas o roteiro, esse filme eu já falei aqui no Café e repito. Ele não é um dos piores filmes já feitos sobre automobilismo. Ele é um dos piores filmes já feitos na história do cinema. Isso, de qualquer filme. De qualquer categoria. De drama, de aventura, de comédia. Esse filme ele é ruim do começo ao fim. Ele é ruim do começo ao fim. Né? O Sylvester Stallone, meu Deus do céu, você pensar que o cara fez Rocky, Rambo e fez uma porcaria dessa. E o dublê do Maurício, do Sylvester Stallone é o Maurício Gugelmin. Fica aí também essa curiosidade. Aí é verdade, é verdade.
Eu pensei que esse filme fosse mais antigo, ele de 2001, cara. Não, a gente foi ver no cinema. Nós vamos ver no cinema. Aqui que me atinou aqui, que falei, pô, se vocês dois foram no cinema, vocês estão 20 anos de amizade, não pode ter, pra mim era coisa de 93, 95, alguma coisa. Mas é porque esse filme era para ter sido feito nessa época. Essa época é quando o Stallone estava na Fórmula 1, só que a Fórmula 1 não quis, ele foi lá para a Indy. Ainda bem que a Fórmula 1 não quis, né? A gente acabou tendo que dar razão. Eu me lembro que na época a gente já tinha o programa de rádio. Como é que a Fórmula 1 rejeita? O marketing, os caras antipáticos, e os caras estavam certos. Estavam certos mesmo. Pois é. Bom, e com essa, eu vou dar mais uma dica aqui para você que é cinéfilo e para você que é musicólatra. Os streamings são muito bons, são muito legais, você não precisa ficar garimpando na videolocadora, olha só, não precisa ficar garimpando nas lojas de disco, mas se eu não tivesse isso daqui em mídia física, eu nunca mais poderia ver novamente essa pérola do cinema. Claro que poderia, então, tem vários sites a minha hoje dica em dia. Tenha mídias tem vários físicas. sites que você acha esse filme, tem vários sites. Pode jogar fora que você pode jogar fora que um dia você pode rever, se um dia você acha. Tenha mídias físicas, vai lá, teu CD player lá, teu VHS, Meu Deus, o que ele está divulgando no final do programa? Tenha mídias físicas. Que contramão no momento. As pessoas hoje em dia moram em apartamentos de 36 metros quadrados e ele quer que a gente tenha mídia física. Quanto de IPTU paga uma estante de CD que você nunca vai ver, né? Nunca vai ouvir um monte de... Exatamente. Bom, senhores, algo mais aí a gente declarar? Ou vamos fechando? Então vamos fechar. Tirando esse filme do final, assista todos os que a gente recomendou aqui, porque todos valem a pena e são histórias muito bem contadas, muito bem feitas, e você passa algumas horas, como eu falei, relembrando uma essência que a gente, até por causa da correria do nosso, né, é corrida atrás de corrida, são 24 corridas de Fórmula 1 hoje em dia, é muito bom você poder assistir uma história bem contada e você mastigar um lado do automobilismo que no dia a dia a gente muitas vezes não consegue. Pois é, e logo menos deve estar estourando aí o novo Drive to Survive, referente a 2024, que isso sim é uma novelinha, né? O Drive to Survive, uma malhação da Fórmula 1. Na terceira temporada. Pois é, gente, a gente vai ficando por aqui, então, Bruno Campos, muito obrigado, foi muito divertido fazer esse programa aqui com vocês, sair um pouco da caixa aqui, como o Campos falou, né, dá uma espairecida, dá um pouquinho de risada e passar informação para vocês e com boas dicas de filme. Não percam os demais programas deste verão aqui nas férias do Café com Velocidade. Considere-se ser membro aqui. Do Café com Velocidade, não. Nas férias da Fórmula 1. Nas férias da Fórmula 1, é verdade. The Café Never Stops, não é isso? Então, um grande abraço para você e a gente se vê no próximo programa. Abraço.